fechada com você, fechada com a verdade. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Oferecimento Golcare Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia. golcaresaude.com.br. Siga no Instagram, @GolcareSaúde. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. WhatsApp 11 964290680. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende sua avaliação. Fone 33427000. Anhanguera Ferramentas, há mais de 27 anos oferecendo as melhores soluções em ferramentas, máquinas e equipamentos. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! Estamos chegando na apresentação do Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. Vamos até às 19h30 e você pode participar conosco pelo WhatsApp 971021493. Mensagens de áudio e também mensagens de texto. E agora os destaques do programa de hoje. Guarani venceu Londrina, placar de 1-0 e embala a quarta vitória consecutiva na Série B abezona. Matemáticos apontam que mais uma vitória já será o suficiente para deixar a equipe sem riscos de rebaixamento. Próxima rodada será diante do Ituano. Partida marcada para sábado no estádio Novelli Júnior, às 19h. Ponte Preta perdeu a segunda partida consecutiva. Placar de 2-1 contra a equipe do Sampaio Correia e adia sonho do acesso para a próxima temporada. A equipe comandada por Hélio dos Anjos tem apenas 0,5% de probabilidade de chegar ao G4 e ainda depende dos adversários. A Ponte volta a campo no próximo sábado, partida marcada para 18h30. Joga em Campinas, na sequência da competição. Palmeiras vence Botafogo no Rio de Janeiro. Abriu 10 pontos de vantagem e pode ser campeão na 35ª rodada da Série A. Na quinta-feira, contra o Coritiba, Verdão pode manter ou então aumentar a distância para os rivais. Paulo Autuori deixou o Internacional e acerta para ser técnico do Atlético Nacional da Colômbia. Em Porto Alegre, Autuori era diretor técnico e assumirá agora o comando do clube colombiano. Terça-feira de Liga dos Campeões. Terceira rodada da primeira fase. Tem como destaque o jogo entre Inter e Barcelona. Os dois times possuem 3 pontos cada no grupo C, que tem o Bayern de Munique como líder. Vamos acompanhar aqui no programa e trazer os resultados para você. Esporte em Debate, na Bandeirantes. E agora, destaque do comentarista Carlos Henrique, o Bate Pesado. O seu destaque diz aí, CH. Olá, Batista, um grande abraço a você, um abraço especial para o ouvinte da Bandeirantes. Eu quero falar sobre o Palmeiras e sobre o seu treinador, Abel Ferreira. Eu tenho uma grande admiração, acho que o trabalho dele é sólido, é vencedor, ele é um cara diferente, transformou a Sociedade Esportiva Palmeiras com o seu trabalho, com a sua dedicação e competência. Só que após a vitória de ontem, o Palmeiras venceu de virada o Botafogo no Rio de Janeiro, lá no Engenhão, por 3-1. Em uma das perguntas dos nobres colegas, o treinador foi extremamente deselegante, até fugindo da pergunta, não tendo nada a ver com a resposta, não é? Esse destempero do treinador, que já causou muitas expulsões ao longo das temporadas que efetivamente ele está trabalhando no Palmeiras, essa antipatia que ele está nutrindo
em relação à opinião pública e também às torcidas, é uma coisa que pode ser absolutamente evitada. Coisa desnecessária. Respostas que poderiam ser evitadas. Eu não estou dando conselho em absoluto, eu só lamento, porque entendo que pela competência e pelo trabalho, ele poderia, por que não, é uma opinião própria, ser o novo treinador da seleção brasileira, mas com esse destempero, com essa falta de tranquilidade, com essa falta de educação que ele demonstra às vezes, sinceramente, até eu que sou fã do trabalho do treinador, começo a repensar a minha opinião em relação ao futuro da seleção brasileira e principalmente o futuro do português treinador do Palmeiras. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Destaque do comentarista Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. Olhar técnico da Rádio Bandeirantes. Diz aí, Gleger. Alô, Batistão, grande abraço para você, boa tarde para o amigo ligado na Bandeirantes. Olha, Batista, eu queria dar um destaque hoje para um jogador do Guarani Futebol Clube, o lateral esquerdo, Jamerson, que realmente está fazendo um trabalho maravilhoso, ajudando demais o Guarani nessa retomada, nessa recuperação dentro da Bezona, campeonato duro, difícil, e esse jogador, né, que não tem aí tanta expressão, tanto nome no cenário nacional, vindo de um time da Série D, está fazendo um trabalho maravilhoso, né, nesse time do Guarani. Então, fica aqui o meu parabéns, né, a esse menino, que continue se dedicando, que continue se empenhando e ajudando o Guarani. Tá jogando fino da bola, hein, Batistão? Esporte em Debate, na Bandeirantes. E agora vamos com informações do Guarani. O Bugre jogou ontem em partida importante, ganhou da equipe do Londrina. Placar de 1-0, gol do João Vitor de cabeça. Ele tomou o terceiro cartão amarelo e vai desfalcar a equipe do Guarani contra o Ituano na próxima rodada. Quem também estará fora é o Richard Rios. Ele tomou o cartão vermelho, foi expulso por causa de uma cotovelada e vai desfalcar também o time do Guarani. Em contrapartida, o Guarani terá o retorno do Vilela. Ele saiu machucado da partida anterior a essa contra a equipe do Londrina, mas tomou também o terceiro cartão amarelo e cumpriu suspensão na partida de ontem. Para o lugar do João Vitor, provavelmente vai jogar Ronaldo Alves, que ontem estava no banco de reservas. Vamos ao debate do Guarani, aqui na Bandeirantes. Vindo de 3 vitórias consecutivas, o Guarani tinha ontem à noite a oportunidade de se distanciar de vez da zona de rebaixamento. Um triunfo contra o Londrina deixaria a equipe comandada por Mozart precisando apenas de mais uma vitória para garantir a permanência na Série B do Brasileiro. E sabendo disso, o Guarani entrou ainda mais ligado na partida e foi quem criou as melhores oportunidades durante todo o primeiro tempo. Jamerson, de fora da área, acertou o travessão de Matheus Albino e quase abriu o placar no brinco. E se a situação já era favorável ao Guarani, ficou ainda mais com a expulsão de Caprini aos 30 minutos. O atacante cometeu falta em Richard Rios, levou o segundo amarelo e deixou Londrina com 1 a menos. Mas a vantagem numérica alviverde durou apenas 15 minutos. Ainda nos acréscimos da primeira etapa, o próprio Richard Rios deixou o cotovelo em Alan Ruschel e também foi expulso da partida. Sem dar o cartão vermelho no momento da falta, o árbitro deixou o jogo seguir e Yuri Tanque até chegou a balançar as redes. Mas em posição irregular, o camisa 9 teve o gol anulado pela arbitragem. E foi também entre as duas expulsões que o Londrina conseguiu chegar com perigo pela primeira vez. GG arriscou de fora da área e viu a bola passar raspando o travessão de Kozlinski. Bola em jogo para a segunda etapa e mais pressão dos donos da casa. Persson, de longa distância, obrigou Matheus Albino a fazer boa defesa. Yuri Tanque, de cabeça, também teve grande chance. Mas foi o zagueirão João Vitor, aos 26 minutos, que fez a festa do torcedor bugrino no brinco de ouro. Em mais um belo cruzamento de Jamerson, João Vitor apareceu entre a zaga do Londrina e deu aquela testada clássica para abrir o marcador. Do Bugre! No cruzamento milimétrico dele, sempre ele, Jamerson,
Cabeça do zagueiro, foi lá no terceiro andar, testou firme e forte pro fundo do gol. Aberto o placar no brinco. E é claro que a atuação impecável de Jamerson não passaria em branco na coletiva de Mozart após o apito final. O lateral esquerdo passou a ser o líder de assistências do elenco e é peça fundamental na equipe alviverde. E ele vem, como tem muita saúde, né? Puro suco, a gente costuma dizer, né? Então ele tem muita saúde e tem conseguido fazer muito bem essa função e tem sido muito efetivo para nós. Eu não sei quantos cruzamentos ele fez hoje, mas fez um número importante de cruzamentos. Depois do gol, o Guarani soube administrar a vantagem no placar e não levou nenhum susto até o final da partida. Iago, que entrou no meio da segunda etapa, ainda teve oportunidade de ampliar, mas falhou na pontaria. Final de jogo em Campinas, Guarani 1, Londrina 0. Com o triunfo conquistado, o Bugre ficou a 6 pontos de distância para a zona do rebaixamento e está cada vez mais próximo de garantir a permanência na Série B do Campeonato Brasileiro. Mas exaltar o que os jogadores fizeram ao longo desses últimos 2 meses aí, porque realmente eles tiveram muita coragem para jogar num momento que era bem delicado do clube, né? Não é fácil jogar com as costas na parede, zona de rebaixamento, críticas por parte da torcida, da imprensa, que é muito natural, representando um clube como esse. Então, se eu puder exaltar alguém, eu exaltaria os jogadores. Para todos os bugrinos que compareceram lá no estádio Brinco de Ouro, mais de 4.000 torcedores e ajudaram e empurraram o Guarani, vitória importantíssima. Segundo os matemáticos, agora falta mais só uma vitória para o Guarani assegurar a sua participação ano que vem na Série B Abezona. Para todos vocês, a origem do gol! Cobrança de escanteio, a bola é virada de um lado para o outro e sempre ele, Jamerson. Cruzamento, desta feita não foi o Yuri Tanque. Quem meteu a testa na bola foi o João Vitor. Olha, o João Vitor, desde aquele jogo contra o Corinthians no Campeonato Paulista, para mim empatou com o Corinthians e a decisão foi nos pênaltis, ele vem procurando esse gol. Tentou várias vezes e contra o Londrina deu certo. Golaço. E aí, golaço, né? Cruzamento do jogo. Olhos abertos, testada firme. Olha o cruzamento, ó, a qualidade. Esse Jamerson é bom jogador, hein? Como é que o Guarani conseguiu localizar? Estava disputando a Série D de dado o Jamerson. Aliás, 2 jogadores aí. O Jamerson, que estava disputando a Série D, e o Yuri Tanque, que estava disputando a Série A3 do Campeonato Paulista. Aliás, ele foi o artilheiro da Série A3 com 10 gols. Então, 2 jogadores que vieram de divisões inferiores e que estão resolvendo a situação do Guarani. Aí é mérito do Pastana, né? Pastana? Rodrigo Pastana. E tem uma visão de jogo impressionante. E ele dizia sobre esse jogador, né? Sobre o Jamerson principalmente, que era um jogador de muita qualidade, via muito talento do jogador. Tá aí, ó, tá mostrando. Pra mim é um dos melhores laterais da Série B, viu? Lateral esquerdo do Jamerson aí. Que, olha, na recomposição, é agudo à frente, bate bem na bola, né? Tem uma leitura de diagonal que é imprescindível para os laterais. Muito bom jogador. Quem toca na bola é jogador do Guarani ou zagueiro do Londrina em CH? Né? Zagueiro do Londrina. Zagueiro tira. Tirou, bola veio no Jamerson, levantou a cabeça. Você viu que ele tira a bola do João Vitor, né? João Vitor que ia falar o primeiro lance. Olha, Batista, sabe o que está surpreendendo, além das 4 vitórias consecutivas? É que o time está muito calmo. Sabe quando você percebe que os caras têm certeza do que eles estão fazendo, por que eles estão fazendo? E o Londrina, cara, no segundo tempo, Kozlinski não pegou na bola. Tudo bem, depois da expulsão do principal jogador do Londrina, no início do primeiro tempo, não é que facilitou. Fica diferente, porque o Londrina que estava marcando saída de bola, o Guarani estava meia pressão. O Londrina que estava marcando saída de bola, veio para trás. E o Guarani aí começou a tomar de verdade conta do jogo. Olha esse lance do Jamerson, de fora da área. Um balaço no travessão. Ela não entrou por um detalhe, olha o lance da expulsão aí, ó.
Uma bobagem. E no Richard Rios, que depois foi expulso de uma cotovelada contra o Alan Rusch, o lateral esquerdo. Mas o Guarani não deu chance para o Londrina. Estava conversando agora trocando, né, ideias com os ouvintes da Rádio Bandeirantes, que não cansam de... Ó a bobagem. Vixe, Mário. Ele acertou a cara do Ruschel sem nenhuma necessidade. Aí tem um gol anulado, estava impedido o Yuri Tanque, mas na origem ali dá uma cotovelada desnecessária. Ele que estava fazendo uma tem que tomar cuidado, né? Ele está confundindo intensidade com violência. Já aconteceu isso no derby. Ele foi expulso no derby, agora expulso novamente. Ele é bom jogador, tem muita qualidade, mas tem que dar uma calibrada nesse negócio aí. Intensidade é uma coisa, violência é outra, né? Sabe o que acontece? Eu não acho que é maldade, não. Eu acho que ele é espalhafatoso e ele tem que corrigir esse defeito. Porque ele joga com as asas muito abertas. É isso aí. E aí ele foi fazer a proteção, mas ele fez a proteção, Gleger, fazendo assim com o braço esquerdo. Não pode fazer isso. Isso tem muito... Ele é jogador, esse menino aí é jogador de futebol de salão. Esse defeito de proteção, que muitas vezes é normal no movimento do salão, no campo não é diferente, alguém precisa corrigir. Aliás, eu preciso dizer uma coisa, com esse recorte dessa besteira que ele fez, ele estava jogando uma enormidade, ele com o Persson no meio campo. Nem parecia que o Rodrigo Andrade não estava em campo. Ele é bom jogador, ele tem muita qualidade. Ele e o Persson fazendo uma dupla muito legal. Gostei. Uma pena que ele saiu machucado, mas expulso, mas está aí uma sinalização de possibilidade de o Guarani ter um novo meio-campo a partir da outra rodada. Tem uma fala aqui do Mozart sobre essa questão aí da expulsão do Richard Rios. Vamos ouvi-lo. Infelizmente ele estava fazendo um baita jogo, né? Estava muito bem no jogo, né? Mas não, eu acho que não tem que colocar nenhum carimbo em cima dele, porque é um jogador muito jovem ainda. Ainda, com certeza, esse tipo de episódio faz com que o atleta cresça, né? Eu, quando era atleta também, em alguns momentos você perdi a cabeça e você acaba se arrependendo e usa como aprendizado. E ele é um jogador extremamente importante para nós, é um menino extremamente dedicado. Só para você ter uma ideia, no último jogo, os números físicos, os maiores números físicos foram dele, né? Então, ele é um jogador bem moderno, assim, principalmente para o nosso sistema, que ele é um 8 para atacar, vira um volante para marcar, então ele me dá possibilidades importantes. Aí cabe a nós, comissão e clube, ter uma conversa, e o jogador também sabe que errou, mas eu acho que o primeiro passo é entender que errou, assumir o erro, e aí a partir daí nós temos que dar o suporte, o apoio para que esse tipo de situação não aconteça mais, né? Tá certo, Mozart. Não tem que colocar o carimbo em cima do jogador, ele é útil, ele vai ajudar o time do Guarani nessa reta de chegada. É a conversa, é o cantão, né? Reúne lá entre eles e a situação pode se acomodar, né? Eu tenho a impressão que o Guarani encontrou um meia aí. Eu tenho a impressão, porque a gente viu pouco ainda ele começar a partida, essa coisa toda. Mas esse rapaz, ele tem uma verticalidade impressionante. Ele pegava a bola ontem, Batista, do setor de defesa e levava até a intermediária de ataque em linha reta. Ele fez isso 4 ou 5 vezes. E ele substituiu um jogador, que é o Rodrigo Andrade, que é um cara indiscutível dentro do Guarani. Então, e para jogar do lado dele, o Persson sem nenhum ritmo de jogo. Ele ofuscou, ele e o Persson, até a atuação do Giovanni Augusto no meio campo. Então eu lamentei muito a expulsão dele. Porque se esse moço está 90 minutos, com todo respeito ao Londrina, tomava 2-3-0. Seguramente. Ô Gleger, falando da caminhada do Guarani até o final da Série B, tem jogos complicados aí pela frente, né? Vai pegar o Bahia, pega Cruzeiro nessa trajetória. Ituano sábado tá fazendo uma grande campanha, lá tentando beliscar o G4. Então, daqui para frente, o Guarani vai encontrar um caminho pedregoso. Mas pela ascensão, 4ª vitória seguida na competição não pode ser desprezada. Isso dá uma sustentação emocional muito grande, além da parte técnica, que o Guarani está mostrando que tem. Qual é a pontuação que você imagina que o Guarani vai terminar na competição? Melhorou muito, né, o Guarani. Você vê que, e um aspecto importante, que o Guarani não tinha rodadas atrás, era o quê? Quando tinha desfalques,
sempre se complicava, né? Tropeçava, não conseguia, e a gente tá vendo aí, olha, Eduardo Persson, Richard Rios, né? Jogadores recebendo a oportunidade. Você vê, ontem mesmo, nós pedíamos a escalação do Ronaldo Alves, o zagueiro, que estava no banco, que é bom jogador, o Derlan foi lá e... Aliás, o João Vitor tomou o terceiro amarelo, viu, galera? Tomou o terceiro amarelo. Sábado em Itu não joga. Então, deve jogar o Ronaldo Alves. Então, assim, mas o que eu quero dizer com isso? Que o Mozart conseguiu dar um equilíbrio técnico ao time, né? E claro, que você trabalhar em cima de vitórias é muito mais importante, te dá mais tranquilidade. Essa expulsão, né, do Caprini, né, Gleger? Melhor jogador do Londrina. Esse cara é bom mesmo. E assim, Batista, eu acho que, independente da pontuação, primeiro, o Guarani já, na minha opinião, tá? Não briga mais por rebaixamento, né? Ganha aí, tudo bem, mas tá 41 pontos ainda e tal, mas o Guarani já tem um equilíbrio. Você vê que ele já consegue jogar um futebol bem apresentado, jogar um futebol organizado, e as peças, que são as peças de reposição, que são aí os jogadores de alternativas, né? De até no momento em que você perde um jogador suspenso, estão dando conta do recado. E isso é que é o importante, isso que deve trazer tranquilidade à comissão técnica, à diretoria e também para o torcedor. Então o Guarani realmente está aí numa arrancada, 4 vitórias consecutivas. Lembra quando a gente falava, né? O Guarani precisa de pelo menos 3 vitórias consecutivas para se livrar de vez ali da zona de rebaixamento. E não conseguia executar. Agora o Mozart parece que deu um jeito, arrumou aí o time, organizou uma maneira de jogar, uma plataforma para que o time conseguisse vencer. E está de parabéns. Tem que realmente enaltecer o trabalho dele, que eu fui um que questionei bastante, principalmente nas escolhas das peças, mas agora está dando conta do recado. Está tirando o pedido e está jogando bem. Isso é que tem que enaltecer o Guarani hoje. E vale o registro, isso é muito importante que o Gleger colocou. Eu reconheço que eu não esperava essa reação. E eu tenho que dar parabéns ao Mozart, ao Pastana e à diretoria e aos jogadores. Porque tirar o Guarani da onde ele estava para essa circunstância e situação não é para qualquer um. Então vale o aplauso, vale o reconhecimento da torcida por esse trabalho. O Guarani tem um time limitado. E esses comandantes fizeram um tempero muito bom. Fizeram esse time reagir. Né? Então estão de parabéns, a vitória ontem foi construída sem discussão. Eu falei aqui de uma vitória, mas nem precisa de vitória. Se o Guarani empatar 3 de 5, né, ele tem 5 para realizar. Se empatar 3, já dá. Ele tem 41, com mais 3 vai a 44. Talvez nem precise de 44, mas com 44 ele escapa, então nem precisa vencer até o final. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. E agora informações da Ponte Preta. A Macaca perdeu a partida para o Sampaio Correia, placar de 2-1. Hélio dos Anjos montou um esquema tático com 3 zagueiros. Léo Santos, que não jogava desde a última partida do Campeonato Paulista. Ele se contundiu, passou muito tempo inativo e ontem, por alguma razão, não sei se treino, né, ou por qual razão, mas o Hélio dos Anjos mudou o esquema tático, colocou 3 zagueiros e promoveu a entrada como titular do Léo Santos. O curioso é que o Guilherme Souza, que tinha entrado nas últimas partidas, quando a Ponte teve problema com o zagueiro contundido ou por cartão, e o Guilherme Souza foi o escolhido. No jogo de ontem, Guilherme Souza estava no banco, e o técnico escolheu o Léo Santos, que foi muito mal. A Ponte tomou um gol com 1 minuto e meio, cruzamento em cobrança de arremesso lateral e uma confusão na marcação ali, na entrada da pequena área do Fábio Sanches e do Léo Santos. Um deixou para o outro deixou para um, e no meio dos dois, o Gabriel Poveda meteu de cabeça e fez o gol na abertura do placar a 1 minuto e meio. A Ponte foi confusa, muito complicada no primeiro tempo, não teve praticamente nenhuma chance criada e no intervalo o técnico fez a alteração, aí tirou o Léo Santos e colocou no lugar dele o Gabriel, Cássio Gabriel. Cássio Gabriel entrou, deu uma movimentação diferente, com 5, 6 minutos. A Ponte já tinha criado 2 grandes oportunidades, uma inclusive um chute muito bom da entrada da área, pancada do Arthur, e o goleiro fez uma grande defesa. E aí o Hélio promoveu mais uma alteração, saiu o Amaral
e entrou o Echaporã. No minuto seguinte, o Echaporã conseguiu dominar uma bola pela esquerda, escapou de 2 adversários e da entrada da área, bateu de chapa, meteu na rede e fez 1-1, empatando o jogo. E aí tudo se encaminhava para o encerramento da partida, mas aos 41 minutos, o Rafael Costa jogou na Ponte, jogou também no Guarani. Ele entrou em campo nitidamente fora de forma, mas ele foi bater uma bola, acho que tentou cruzar. Ele estava dentro da área e aí pegou de canela, a bola subiu, desceu, bateu na trave e entrou. A bola foi para o fundo da rede. Poderia ter batido na trave e saído, né? Mas a Ponte não deu sorte. Ela bateu na trave e entrou. E foi o gol da vitória do Sampaio Correia. A Ponte Preta segue, portanto, na 10ª colocação com 43 pontos. Vamos ao debate da Ponte Preta aqui na Rádio Bandeirantes. Echaporã, ele tinha acabado de entrar no lugar do Amaral. Ele domina, passa por 2 adversários, escapa de uma pernada do zagueiro e dá uma pancada de perna direita, um golaço. Um gol com muita qualidade, uma bola precisa. Ele dá a chapa, ele vem procurando o buraco, olha lá. Ele sai do primeiro, sai do segundo. Quando abre o espaço, ele bate tirando do goleiro. Golaço, parabéns ao Echaporã, embora o gol não tenha resultado na conquista de nenhum ponto, mas a Ponte neste momento estava despejando potência. O Arthur já tinha exigido uma grande defesa do goleiro. Olha aí, ó, novamente o gol, a batida do goleiro tá na bola, hein? É que a bola veio, ela dá uma pingadinha ali na grama. Ali mata o goleiro, né? O Ribamar já tinha dado uma cabeçada, a bola passou lambendo o poste. E isso graças às alterações processadas no intervalo. No intervalo, o Hélio dos Anjos fez uma alteração. Ele fez uma besteira imensa. Colocou o time no primeiro tempo com 3 zagueiros. Léo Santos, que é zagueiro de origem, mas quando se machucou no Campeonato Paulista, estava jogando de volante. Completamente sem ritmo, a Ponte tomou um gol de arremesso lateral a 1 minuto e meio. Esse arremesso lateral. E olha que confusão, esse é o problema dos 3 zagueiros. Olha lá, Léo Santos o famoso ditado: cachorro de dois donos morre de fome. Então Fábio Sanches, é comigo, não é comigo, eu vou, não vou. O Léo Santos, não é comigo, ou é com o Fábio Sanches. Ninguém marcou Poveda. Poveda é o artilheiro do campeonato da Série B, gente. Como é que deixa ele penetrar desse jeito e fazer o gol, meteu na rede? No intervalo, o Hélio dos Anjos fez a correção, colocou o Cássio Gabriel. O Cássio Gabriel melhorou o time e a Ponte marcou o gol de empate. Só que aos 41 minutos, você já viu aqui, né? Rafa Costa. O gol que o Rafa Costa marcou, chamado gol espírita, é o gol mais sem querer da história do futebol brasileiro. Ninguém marcou um gol tão sem querer igual o Rafa Costa. Ô Batista, ó, 2 coisas. Primeiro eu quero dizer que essa questão de jogar com 3 zagueiros, 2 zagueiros, isso daí é a escolha do treinador. E ele poderia muito bem, por exemplo, ele quis escalar o Léo, né? Então por que não escalou o Léo um pouco mais à frente? Agora, não dá para botar na conta de jogar com 3 zagueiros e tomar o gol que a Ponte tomou a 1 minuto de jogo. Isso daí é desatenção. Ah, não, mas tomou o gol porque estava com 3 zagueiros. Não, isso não. Isso eu não concordo, mas nem aqui, nem em lugar nenhum. Porque com uma bola alta, você está com 3 zagueiros altos na área e o Poveda, que não tem essa estatura toda, entrou ali no meio ali e meteu a bola na rede. Então não é porque estava com 3 zagueiros que tomou o gol. Tomou o gol porque estava desatento. Porque ninguém falou pro pessoal que o Sampaio Correia tem um lateral que pega a bola, vai bater o lateral e joga a bola lá dentro da área. Porque se tivesse avisado, depois a gente percebe que todos os laterais, o Kaique França já se adianta um pouco mais, o posicionamento já mudou. Então isso aí foi erro de comunicação e foi desatenção. Porque se termina 0-0 o primeiro tempo,
Vai pro vestiário, ó, tentamos aqui 3 zagueiros, seguramos, agora vamos fazer a mudança, tal, legal, beleza. Mas não dá para botar culpa nisso. Eu acho também que ele errou, ele poderia ter colocado um homem a mais no meio, ele poderia ter, por exemplo, colocado o Léo Santos à frente, para jogar como um volante, que já fez isso, inclusive, e fez muito bem, diga-se de passagem, mas aí é o desenho tático, é aquilo que ele pretendia. Né? Agora, a Ponte melhorou, volta para o segundo tempo melhor, e também acho que foi em função de alguns posicionamentos, liberando um pouco mais os laterais, né? Soltando um pouco mais o meio de campo, você ganhou mais um homem ali, então por isso ela realmente melhorou. Agora, a hora que empata o jogo, a Ponte era muito superior ao Sampaio Corrêa. O que acontece é que ela não conseguiu manter a mesma intensidade. Se vai para cima, se pressiona, se vai para matar o jogo, se vai para tentar... Quantos minutos foi o gol da Ponte? Com 20 e poucos minutos? 26, eu acho. Então daria tempo de virar o jogo. Aí se acomodou no 1-1, e aí numa jogada ali, né, que ninguém achava que ia virar absolutamente nada, o Rafa Costa errou o chute e meteu a bola na gaveta. Isso aí acontece no futebol. Agora, para mim, o erro da Ponte, o grande erro da Ponte ontem, para não ter vencido, ou pelo menos ter dado o empate, era não ter mantido a mesma intensidade. As substituições surtiram efeito, ok, mas diminuiu a intensidade, baixou a intensidade. E também o menino que entrou, que é muito bom jogador, o Cássio Gabriel, você viu que com 15 minutos, 20 minutos, que ele estava em campo, ele já estava totalmente arriado. Então, por isso, às vezes, a não escalação dele de começo. Mas seria melhor ter começado com o Cássio Gabriel, é o mais simples. Vai com 20 minutos do primeiro tempo tirar. Olha, coloca outros jogadores para correrem, se o cara não tem intensidade, mas ele tem qualidade técnica. A Ponte comete uns erros, cara, que eu não consigo entender. Por exemplo, o Luca. O Luca cobrou todos os escanteios, porque não tinha o Elvis. Aí o Luca cobrava o escanteio na esquerda, cobrava o escanteio na direita. Primeiro que tira o cara da área, ele é um definidor. Segundo que arrebenta ele fisicamente. O Luca nunca foi um jogador de grande intensidade, mas a idade chega para todo mundo e chegou para ele também. Aí ele cobra o escanteio, teve uma jogada assim, ele cobrou o escanteio na esquerda, aí saiu lá da esquerda, foi lá para a direita para bater o escanteio. Coloca outro para cobrar o escanteio. Ah, mas o cobrador de escanteio fez sim, está machucado, não estava no jogo. Mas o Arthur bate escanteio bem também, poderia colocar outra, fazer um rodízio na cobrança de escanteio. Não arrebentar e tirar da área o cara que é definidor. Ah, mas o Ribamar estava lá. Ok, o Ribamar estava lá. Mas 2 definidores na área não seria melhor? Não teria mais chance de marcar gol do que tirar o cara que é o vice-artilheiro da Série B, tirá-lo da área? Então são essas coisas que eu não consigo entender. E eu disse aqui ontem e repito, todas as vezes que o Hélio dos Anjos tentou inventar, não deu espaço, arroz com feijão ali. Aí o jogo rolando, tenta dar um temperinho um pouco mais apimentado e tal, alguma coisa assim, né? Mas de começo, colocar Léo Santos, quantas partidas ele jogou na Série B do Brasileiro? Nenhuma. Não seria melhor colocá-lo com o jogo em andamento, segundo tempo, para ir ganhando ritmo? Aí vai num jogo pesado como esse e coloca o cara com um esquema que foi utilizado só lá atrás com o DG. São coisas que eu não consigo entender. Me explica, por favor, CH, você que é mais inteligente. Não, longe disso, eu não tenho nenhuma pretensão. Isso não é verdade, eu não sou mais inteligente que você. No máximo, eu tenho uns 30% a menos que você, no máximo. É o seguinte, Batista, nós precisamos falar do essencial de tudo. A Ponte não tem elenco. Qualquer exigência de outra coisa é acreditar em duende. Essa é a verdade, para mim, na minha verdade. Ponte tem 10 jogadores confiáveis, o restante, às vezes, o Chaporã, por exemplo. Ontem foi uma surpresa ele ter entrado desse jeito, porque na maioria dos jogos ele entra mal. Então como é que você pode confiar num negócio desse? Sabe por que ele escalou o Léo Santos? Eu tenho certeza que esse cara arrebenta no treino. O Hélio não é louco, o Hélio é um cara competente. Ele fez o que fez porque no treinamento, em algum momento, ele teve a sinalização que o cara dá conta. Agora, eu concordo com o Gleger. O Batista, a Ponte tomou 6 gols em 2 partidas. A Ponte veio nessa situação de reação, sendo um time forte na marcação, atento e guerreiro. Eu não vi nada disso ontem. Time flácido, desatento. A Ponte tomou um gol de cobrança de lateral, gente. Vocês têm noção disso?
Aí vai colocar na culpa, na conta do treinador. Não dá. Aí o Rafa Costa, depois do Arthur, deixa eu terminar. O senhor falou 3 minutos, 1 minuto. O seu Arthur virou de bunda pro cara que cruzou. Aí o Rafa Costa pega na canela, a bola sobe e entra nas costas do goleiro. Qual que é a culpa do Hélio dos Anjos nessa? É verdade. Agora, a Ponte não produziu. Por quê? Porque aí eu concordo com os amigos e concordo com o Batista. É melhor fazer o feijão com arroz. Eu também fiquei surpreso com o Léo no terceiro zagueiro. Põe o cara à frente, ou põe o Moisés de começo. Sim. Ou até o Cássio Gabriel cansando com 25 minutos. Fraga, por exemplo. Menos o terceiro zagueiro. Menos o terceiro zagueiro. Então, Batista, eu acho que está tudo dentro da normalidade. Não é nenhum desastre. Agora, o que eu estou preocupado, falei isso agora na nossa área. 2 partidas, Batista, 6 gols tomados. Isso é muita coisa para um time que se recuperou na Série B, se recuperou graças à força da marcação, à intensidade. Tem muito jogador aí na Ponte que não está com o comportamento que estava ao longo do campeonato. E é assim, né? O Arthur, há 41 minutos, ele já estava pregado. Verdade. Ele estava morto. O grande problema é que a Ponte não tem reserva, porque o Jean Carlos, ele sofreu uma fratura na mão e vai passar por cirurgia amanhã. Então não tem reserva. O Hélio dos Anjos tem feito isso ao longo desse campeonato, coloca o Arthur, vai até a hora que ele aguenta, quando não aguenta mais, aí ele tira o Arthur e coloca o Jean Carlos. É verdade. Só que agora ele não pode fazer isso nesse jogo, né? Nem o Jean tem essa fratura para colocar no jogo. Olha a situação do treinador. Não tem mais. O Hélio não precisa de defesa de nenhum cronista aqui, não. E não tem mais o Jean Carlos para a sequência da competição até o final, porque uma fratura de mão, quanto tempo ele vai demorar para recuperar, né? Tomar gol de cobrança de lateral é inadmissível. Falta de Dá uma olhada aqui na classificação, colocar na tela aqui para a gente ver como é que ficou a situação. Série B ainda tem a rodada para ser completada. Cruzeiro campeão, Grêmio, Bahia e Vasco. Olha a vitória do Sampaio Corrêa. Encostou a 1 ponto no Vasco. O Vasco vai jogar na rodada ainda, né? Olha, se o Ituano ganhar e o Vasco empatar, 13-13, o Ituano entra no G4, cara. Mas o Vasco joga contra o CSA, não é isso? O adversário do Vasco. Então, Batista, Operário lá no Paraná. Lá no Paraná. É jogo duro lá, hein? É jogo difícil. Ó, o Ituano tem saldo melhor. Vai empatar em número de vitórias. Em uma vitória do Ituano, um empate do Vasco. O Ituano entra no G4. Vamos seguindo aqui, ó, com a parte de dentro da classificação. E aqui a Ponte Preta, 10ª colocada, 43 pontos. Está se mantendo bem, mas bem longe. Só que cai a possibilidade de G4, agora ela tinha 2%, segundo os matemáticos, e agora tem 0,5% de chance de subir. E a reação do Guarani vem encostando, ela desce, 12º colocado. É a melhor colocação do Guarani em todo o campeonato. É verdade. Neste momento é a melhor colocação. E a última página, aquela lá da zona de rebaixamento, aí, ó. Olha o Tacho. 35 vai jogar ainda. Olha o Tacho. É o Tacho do capeta. Esses 4 estão nadando lá dentro, mas ainda tem campeonato, né? Com exceção do Náutico. O Náutico acho que não tem conserto. Já foi. Com 27 pontos, convenhamos, né? Tchau, um abraço para o Náutico. Os outros 3 ali ainda têm chances do Brusque para cima. Tem 5 rodadas para esses aí que estão com 32, ainda tem 6 rodadas. Esporte em debate, na Bandeirantes. 17h09 em Campinas. Vamos com os temas para o Fala Galera de hoje. Quem vai terminar a Série B na frente? Guarani ou Ponte Preta? A diferença das equipes neste momento é de apenas 2 pontos. Opine 971021493. Repito, quem vai terminar a Série B na frente, Guarani ou Ponte Preta? Opine 971021493.
é o WhatsApp para você participar conosco. Carlos Henrique, o Bate Pesado e a ICH, o tema hoje aqui pro Fala Galera, diz a ICH. É pegadinha, né, Batista? Pegadinha. Porque eu vou saber quem vai terminar em primeiro. Aciona a sua bola de cristal. Ah, Batista, não sei quem vai terminar. Nesse momento tá a Ponte na frente. Mas o momento é bom do Guarani. Não tenho a mínima ideia, Batista. O que eu falar aqui vai ser trabalhado contra a minha pessoa. Então você me desculpe, mas essa pauta eu não tenho a mínima ideia. Não dá para responder. Vai ficar em cima do muro? É comentarista tijolo? Olha, você me conhece há muito tempo. Mas esse tipo de pergunta, isso é pegadinha, Batista. Desculpa, eu não consigo. Como é que eu vou saber? Como é que eu vou saber? Por exemplo, vou fazer uma pergunta para você. Você esperava, sinceramente, que nos 2 últimos jogos a Ponte fosse tão mal como foi? Eu sabia que a qualquer momento a Ponte ia tropeçar, porque a reação foi muito forte. Nenhum time permanece assim até o final do campeonato. Eu só achei que a Ponte perdeu 2 partidas perdíveis, perdeu para o Cruzeiro. Absolutamente normal uma derrota pela campanha do Cruzeiro e uma derrota absolutamente normal para a equipe do Sampaio Corrêa pela campanha que o Sampaio vem fazendo. A única coisa que eu não esperava e achei muito forte é a Ponte tomar 6 gols em 2 jogos. Porque você mesmo disse aí no debate que a gente terminou há pouco, né, hoje na tela da Band, do meio-dia até 1 da tarde, a Ponte, a reação da Ponte passa pelo fortalecimento do sistema defensivo, tomando poucos gols. Como é que, de repente, a Ponte começa a tomar gol em profusão, tomou 4 do Sampaio, tomou 4 do Cruzeiro e ontem tomou 2 do Sampaio. Então, a qualquer momento iria perder e perdeu mesmo. Agora, o que chama a atenção é o número de gols, né, CH? Não há dúvida, destaquei isso, concordo com o amigo e vou fazer a segunda pergunta, se o amigo me permite. Posso fazer? Sim, pode fazer. Você esperava que o Guarani ganhasse 4 em 4 nas últimas partidas? Não, 4 seguidas não, né? Mas eu vinha trabalhando com a hipótese do Guarani conseguir o número necessário para tirá-lo desse lamaçal, desse lodo que ele se meteu. Agora, realmente é uma campanha surpreendente. 4 vitórias seguidas no campeonato, aí é um ponto fora da curva. Então é por isso que eu vou ficar em cima do muro e assumo esse posicionamento. Sinceramente, eu não tenho como responder essa pergunta, quem vai ficar na frente. Hoje a Ponte está na frente, amanhã não dá para saber. Você assume então que você é comentarista tijolo, é isso, CH? Nesta pergunta, nesta situação, isso é uma coisa pontual, como você gosta de colocar a todo momento, isso é um recorte do meu trabalho. É apenas para essa pergunta. Eu não sou tijolo, tampouco fico em cima do muro e você sabe muito bem. Olha aqui, ouvinte participando conosco, Valentim Fiorini, do Jardim Chapadão. Ô, Valentim Fiorini, um abraço para você, muito obrigado. Valentim Fiorini trabalhou comigo lá nos anos 9 a.C., nós trabalhamos juntos. Abraço para você, muito obrigado. Ele mandou aqui a mensagem. Batista, quero agradecer você e a equipe pela atenção no sábado. Tiramos aquela nova foto com o meu filho, você e o Tiger. Sou bugrino, conheci o Gleger pessoalmente, o Lennon e o Cajá muito atencioso para uma foto com um bugrino. KKKKK. Vinícius do Jardim Esmeraldina. O Vinícius esteve lá na Anhanguera Ferramentas. Estivemos lá com o Esporte em Debate no último sábado, das 10 até o meio-dia. E ele levou uma foto. A foto que ele levou, ele está com o filhinho dele. Ele está segurando o filhinho no colo, num programa que nós fizemos lá na Bosch, há muito tempo atrás. E aí ele tirou uma foto comigo com o Tigrão e ele segurando o menino. O menino tá gigante. O tempo passou, o menino cresceu e até brincaram com ele lá, né? Ó, agora segura no colo aí pra gente refazer a foto.
era mais fácil o menino pegar o pai no colo do que o pai repetir a cena lá para trás quando nós fizemos aquela foto. Mas foi muito legal. Abraço para você, Vinícius. Muito obrigado. E ele está elogiando aqui o Cajá, que jogou na Ponte em 5 oportunidades, mas o Cajá foi de uma atenção com os pontepretanos, que estavam lá naturalmente, mas com todos os bugrinos que abordaram o Renato Cajá. Muito legal, hein? Bem, é o seguinte, 17h15, um rápido intervalo. E logo depois tem mais mensagens, participação e já mensagem de áudio também. Aqui, Esporte em Debate pela Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento Golquer Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia. golquersaude.com.br. Siga no Instagram, @GolquerSaúde. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. WhatsApp 11 964290680. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende sua avaliação. Fone 3342-7000. Anhanguera Ferramentas, há mais de 27 anos, oferecendo as melhores soluções em ferramentas, máquinas e equipamentos. Vai construir ou reformar? A Aeropisos é o lugar. 30 anos atendendo Campinas e região. São mais de 500 modelos entre pisos, revestimentos e porcelanatos. Na Aeropisos você também encontra laminados, tintas, louças e metais sanitários. Tudo para deixar sua casa mais bonita e confortável. A Aeropisos conta com uma equipe altamente qualificada, entrega rápida e flexibilidade no pagamento. 3 lojas em Campinas. WhatsApp 19 98315 0103. A Aeropisos é o lugar. Atenção, você profissional que busca por ferramentas, máquinas e equipamentos de qualidade, preço baixo e a pronta entrega. Visite a Anhanguera Ferramentas, em Campinas, na Avenida Ralfo Leite de Barros 55. Loja Jundiaí, Avenida 14 de Dezembro 1501. E Limeira, Avenida Francisco D'Andréia 667, próximo ao Limeirão. Acesse anhangueraferramentas.com.br. Anhanguera Ferramentas, a marca do profissional. Alô Pontepretano, a macaca é mais forte com você no Moisés Lucarelli. Acesse pontepreta.futebolcard.com ou o app da Futebolcard e adquira seu ingresso para as partidas da Ponte Preta jogando em casa. Vamos apoiar nosso time. Atenção, sócios TC10, seus benefícios e vantagens exclusivas continuam. Torcedor, conheça os planos e aproveite. Lugar de Pontepretano é na arquibancada. Com você, a macaca é mais forte. Nosso orgulho, nossa paixão. Em dias de jogo, chegue cedo ao estádio. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. Bem, é o seguinte, o pessoal está participando conosco, mandando mensagens de texto, também mensagens de áudio. Texto curto, tá? Para dar tempo ter um maior número de participantes no programa de hoje. E também você pode mandar mensagens de áudio, um áudio aí até 40, 50 segundinhos, para você participar com a gente. Pode participar do tema do dia. Quem vai terminar na frente, Ponte Preta ou Guarani, Ponte Preta na Série B, a B-Zona do Campeonato Brasileiro. Estão faltando 5 rodadas para terminar a competição. Ou, se preferir, pode ser qualquer um outro tema que você queira discutir conosco. É só mandar a mensagem. Anote aí o nosso WhatsApp. 971021493. 971021493 é o WhatsApp da Rádio Bandeirantes. Mensagem de áudio no ar da Bandeirantes. Boa noite, amigos da Band. Boa tarde, né? O Milton de Chapadão, Pontepretano. Eu quero falar para vocês, primeiramente, elogiar vocês pelo comentário aí sobre a Ponte Preta do jogo de ontem. Agora, eu faço uma observação. Como foi falado aí pelo CH, que tem muitos jogadores aí que não estão desempenhando nem metade do que estavam fazendo tempos atrás aí, né?
Leonardo tá andando em campo. Olha, irrita ver o Leonardo jogar. Como tá jogando mal o Leonardo. Nossa, meu Deus, tem que tirar. O cara ou não quer nada, ou tá com alguma proposta, porque o Leonardo caiu demais de produção. Felipe Amaral também, aquele filhozinho de arroz dele ali, que nem vai nem vem, nem vai nem fica. Então, realmente, o CH tem razão. Tem muitos jogadores da Ponte Preta aí que tá jogando muito mal, estão deixando a desejar. Então, é a hora de colocar sangue novo. Um abraço para todos. Um abraço, muito obrigado. Ouvinte participando, 971021493. Estamos no AM 1170 FM, 85.3 para a região de Campinas e para Ribeirão Preto, FM 85.3. Também no youtube.com.br. Dá um like aí para nós, vai. Dá um joinha. E você que ainda não está no YouTube, faça a assinatura do canal, gratuito, não paga nada. E você também fica apto aí para participar de sorteios. É só entrar no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, pessoal da Band. Quem fala é André Passe do Taquaral. Que campeonato fácil para os times de Campinas subirem, né? O Guarani ficou na ladeira, lá nas catacumbas do inferno, que nem o Batista fala, e já tá chegando perto da ponte e eu acredito que vai terminar na frente. O Vasco tá louco para sair do G4, mas a incompetência dos outros, ele vai acabar subindo, eu acho. Era só ter formado um time um pouquinho melhor, os dois times de Campinas, e ia brigar tranquilo pelo acesso. O que vocês acham? Um abraço, bom programa. Abraço, muito obrigado. Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil de Tigerman. O Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço para você, boa tarde. Opa, um abraço, Batista, boa tarde aos amigos da Bandeirantes. Webcam ativo e operante, mesmo procedimento. Que ótimo, que ótimo. Bom, Batista, vai incendiar o programa, né? Esse negócio, quem é que vai acabar na frente e tal. É um campeonatinho paralelo aí, né? Se tivesse um subido e o outro não, pô, festa. E comemora porque o outro não subiu. Se ninguém tivesse subido e um tivesse caído, festa de quem não caiu. Não vai cair ninguém. O Guarani já escapou depois da vitória lá em Maceió, sexta-feira, já tinha escapado. A gente falava isso aqui. E quando o Guarani ganhou o primeiro jogo dessa sequência de 4 vitórias consecutivas, a gente dizia, olha, o Guarani não vinha ganhando, mas vinha jogando bem. O Guarani não estava conseguindo pôr a bola para dentro, mas vinha jogando de forma organizada, vinha jogando bem. E atravessava o seu melhor momento no campeonato. Quer dizer, falar agora, né? Dá a impressão que estamos querendo confete. Não é nada disso. Mas ficou claro que num recorte aí das últimas 6 rodadas, não só das 4 em que ele ganhou, que o Guarani vinha jogando um futebol mais ajustado. Especialmente depois de uma correção tática importante, de sacar um dos beiradas inoperante e colocar um cara que joga um pouco ali, mas que ajuda muito no meio de campo e na articulação, que é o Isaac. O time cresceu demais. O Jamerson jogando uma barbaridade. Aí o Yuri Tanque, faro, cheiro, textura e tato de gol. Então tudo contribuiu e o Guarani, felizmente, cresceu no momento certo, cresceu na hora em que não poderia adiar mais. Eu acho que está todo mundo de parabéns, porque também foi criado um ambiente favorável, foi criado um ambiente de decisão, de conscientização de que cada jogo era efetivamente uma decisão e não apenas o discurso, tinha que ter atitude e não apenas palavras, e deu certo. Então, a gente vai incendiar o programa porque é o que eu disse, é a rivalidade, essa é a rivalidade sadia. Ó, escapei, você caiu, tira-lhe sarro. Ó, subi, você não, tira-lhe uma casquinha. Isso faz parte, quando é sem violência. Então, num recorte agora
nos últimos 3, 4 jogos, e da bola que um está jogando e que o outro está jogando, mesmo sem analisar a tabela de ambos, porque quando está jogando mal, perde jogo bobo. E quando está jogando bem, ganha jogo difícil. Essa é a verdade. Não adianta, é o momento. No momento, o Guarani está melhor do que a Ponte. E como a tendência eu estou dizendo, é de que isso se mantenha até o final do campeonato, e a gente pode ter uma surpresa, daqui a pouco o Guarani ganha mais uma, vai a 45 e começa a dar relaxo também. Como a Ponte, alguns jogadores, depois que chegou a 43 não é matemática ainda, hein? Não brinquem com fogo. Mas não vai cair ninguém. Então, se o Guarani continuar com o foco, mesmo depois de conquistar mais uma vitória, e ela pode acontecer sábado lá em Itu, a tendência é que o Guarani termine na frente da Ponte. Por um detalhe muito simples, o momento. E esse momento pode mudar em 2 rodadas. Nós temos 5 ainda. Ele pode mudar, mas está na reta final. A tendência, pelo fato do Guarani estar neste momento melhor do que a Ponte, que deu uma relaxada irritante, inclusive alguns jogadores que fizeram um campeonato espetacular, né? Como é o caso do Arthur, né? Para dar um exemplo bem clássico, como é o caso do Fábio Sanches, e campeonato maravilhoso que fez o Fábio Sanches, que estava numa possível lista de dispensas aí no começo do ano. Até esses caras não estão jogando bola. Amaralzinho, meio barro, meio tijolo, Leonaldo tropeçando na bola, o Alisson, que surpresa agradável o campeonato que esse menino fez. Mas agora ele tem que, se ele não der 3 ou 4 letras por jogo, ele não se satisfaz. Parece que é orgasmo por dar de letra na bola. Se não der de letra, não tem orgasmo. Agora, peraí, letra não é proibido, muito pelo contrário, é lindo. Calcanhazinho, 3 dedinhos aqui, chileninha ali, mas joga no pé do companheiro, né, filho? Vai dar letrinha para dar no pé do adversário e gerar contra-ataque? Então, não estou sendo o tijolo, estou falando de tendência. Comentarista tijolo que fica em cima do muro. Sendo mantido este mesmo nível de atuações de um recorte rápido das 6 últimas rodadas, não estou colocando só quando o Guarani ganhou, não. E nem só quando a Ponte perdeu. Ela também ganhou. E ganhou um jogo que a manteve na primeira divisão, que foi o jogo de Londrina, quando derrotou lá o seu adversário por 2-0. Mantendo o recorte das 6 últimas rodadas e média de atuação, a tendência é que o Guarani ultrapasse a Ponte. Continue mandando as suas mensagens, 971021493 é o WhatsApp da Rádio Bandeirantes. E agora eu vou falar da GoCare. Para você, o que é importante num plano de saúde? Poder ser atendido nos principais hospitais da região, ter as melhores clínicas e laboratórios à sua disposição, com um preço justo e um atendimento ágil. Sim, o importante é ter GoCare. Saiba as vantagens de ter GoCare, preço justo, facilidade na autorização de exames, atendimento de urgência e emergência, cobertura nacional através da rede Abrange, rapidez da implantação, carência 24 horas. Investir em um plano de saúde é a melhor opção para quem deseja ter um tratamento médico adequado para você e para sua família. Na GoCare, você tem a opção de plano individual, familiar e empresarial. Acesse gocaresaude.com.br. Tem um time nesse momento lá pronto para tirar todas as suas dúvidas. E também vai dar com certeza um melhor atendimento para você. Contrate o seu plano 100% online e sem burocracia. 99652-2450.
99652-2450. Siga no Instagram, @GolCareSaúde. Você sabe, né? GolCare escreve-se com Gocare. GolCare Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Rádio Bandeirantes. Ouvinte no ar, participando com mensagem de áudio. Boa tarde, pessoal da Band. Quem fala é André Passe do Taquaral. Sim. Que campeonato fácil para os times de Campinas subirem, né? O Guarani ficou na ladeira, lá nas catacumbas do inferno, que nem o Batista fala. Isso aí já foi, né? E já foi. Pode tirar, coloca o outro na sequência. Boa tarde, Batista, equipe da Band. Abraço, Silvio de Sumaré. Ô, Batista, como o São Paulo não foi campeão na Sul-Americana, aquela vaga que o Guarani podia entrar pela Copa do Brasil, então agora o Guarani tem que melhorar a posição dele aí na Série B, né? Senão não consegue entrar. É aí pra mim. Abraço. Um abraço, muito obrigado. É exatamente isso, né? O Guarani, ele tem que ficar no Campeonato Brasileiro da Série B para não perder a vaga, no máximo até na 11ª colocação. Hoje, o Guarani não tem a vaga, ele é 12º e está com 41 pontos. Então, ele tem que tirar mais uma posição. Então, o Guarani, mesmo assegurando a permanência na Série B do ano que vem, para garantir uma vaga na Copa do Brasil do ano que vem, ele tem que ficar até 11º. De 12º para baixo, aí ele já fica dependente do Criciúma. O Criciúma hoje é 9º colocado, ele está com 46 pontos. Então, basicamente, quem está brigando por esta vaga é o Guarani e o Criciúma. E também depende aí de outros fatores, né? Os times que estão mais bem ranqueados conseguirem vaga já direto para a Copa do Brasil, porque eles estando na Libertadores e saindo da Libertadores, automaticamente estarão na Copa do Brasil. Então, se isso realmente ocorrer, tinha essa questão aí do São Paulo, infelizmente. O São Paulo refugou, negou fogo. São Paulo ficou aí numa situação em que, muito parecida com a Ponte em Lanús, né? Curiosamente, os dois jogos foram na Argentina, só que um em Lanús e o outro em Córdoba. Mas o Lanús não tomou conhecimento da Ponte e o Del Valle não tomou conhecimento do São Paulo. Então, essa vaga está voando, a vaga da Copa do Brasil. A Ponte, pelo ranking, já tem vaga assegurada para a Copa do Brasil. Mais um ouvinte no ar. Batista, boa tarde. Edson aqui da Chácara Primavera, tudo bem? Pessoal da Bandeirantes aí, os comentaristas. Eu vou falar para vocês hoje, como eu falei no ano passado, na mesma época, o Guarani não cometeu os mesmos erros do ano passado, né? Quais são os erros? Na troca de elenco, ficou com os piores jogadores, ficou com o técnico e deu no que deu. Esse ano, quando acabar o campeonato, o Guarani, graças a Deus, praticamente não cai mais, ainda não está decidido, mas dificilmente cai. Não pode cometer o mesmo erro, principalmente o Pestana. Ficar com os piores jogadores, continuar com esse técnico. Não dá, esse técnico não dá. As substituições que ele faz não interessa, entendeu? Mexe mal. Ah, tá ganhando palmas. Vamos bater palmas. Deixa ele terminar o trabalho, que ele veio para isso mesmo, para o Guarani não cair. Acabou esse contrato, arruma outro técnico. Ele não é técnico de futebol. E técnico de futebol, que o jogador precisa machucar. Para trocar, não é técnico. Tá jogando mal, tem que trocar. Não pode ficar como técnico de futebol aí para não perder o elenco e manter o que não está jogando bem no time. Isso não pode acontecer. Tem que ser que nem o Rogério Ceni. O goleiro está jogando mal, troca o goleiro. É assim que funciona o técnico. Ok, obrigado. Mais um ouvinte no ar participando conosco. Mensagem de áudio. Boa tarde, Batista, CH, Gleger Zozinho, Tigrão e todos os programas. Eu sou mineiro, taxista do aeroporto. Bugrino da pele até o osso. Batista,
O Guarani não está preocupado mais com esses lateralzinhos que foi embora aí não, né? Agora nós temos um lateral, não é verdade? Outra coisa, Batista, você viu o Rafa Costa que aprontou ontem? Será que cada ano vai acontecer uma coisa dessa aí para ele fazer um gol? Um abraço. Bom programa para todos. Abraço, muito obrigado. Mais um ouvinte participando conosco, ouvinte no ar da Bandeirantes. Boa tarde, amigos da Band. JP de Moraes, Padre Anchieta. Eu sou bugrino, mas estou olhando a tabela aqui. A tabela está mais favorável para eles, hein? Eu acho que esse ano vai dar eles. A não ser que a gente pegue lá o Cruzeiro ou o Bahia de ressaca pelo acesso, o Cruzeiro, inclusive, pelo título, e consiga uns pontinhos lá, mas a tabela está bem mais favorável para eles. Mas beleza, o ano passado deu a gente na frente, esse ano dá eles. Já que ninguém sobe mesmo, a gente fica nessa disputa sadia aí. Um abraço. Valeu, um abraço, muito obrigado pela participação. Mais um ouvinte no ar, mensagem de áudio. Oi, Batista, boa tarde, tudo bem? É o Valdir aqui do Vida Nova, da região do Ouro Verde. Em relação a quem chegar primeiro ou quem chega em segundo, aqui em Campinas, eles não fazem mais do que obrigação de se manter na Série B. Segundo, eu acho que esses dirigentes de Campinas teriam que ter vergonha na cara e colocar um desses clubes, os dois clubes, na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Olha o tamanho dessa cidade. Os dois times brigando para se manter na Série B, senão vai para a Série C. Olha a vergonha da Ponte o ano que vem, disputar a Série B. Ai, que vergonha para a cidade. Não é só para o torcedor, é para a cidade toda. Ok, ouvinte, muito obrigado pela sua participação. Mais um ouvinte no ar da Bandeirantes. Boa tarde, Batista. Boa tarde a todos os colegas da Band. Aqui quem fala é o Bruno, do Jardim Roseira. A respeito do tema 1, nosso querido Bugrão tá jogando fino da bola, evoluiu muito e tenho certeza que irá terminar na frente do time lá da linha do trem. E Paulistão é Série A ano que vem também, hein? E mais um assunto que eu gostaria de abordar. Vocês sabem informar até quando vai o contrato do Yuri e do Gemerson? Grata surpresa aí para a torcida do Buga, hein? Um abraço, hoje sempre Guarani. Eu fiz essa pergunta para o Rodrigo Pastana sobre os jogadores que ele trouxe na janela de transferências. Esses dois citados por você foram trazidos pelo Pastana. O Pastana me disse, ele esteve conosco aqui na Bandeirantes, participou ao vivo do programa Os Donos da Bola, e ele disse que todos os jogadores que ele trouxe com um contrato até o final do Campeonato Paulista. Dei os parabéns para ele, porque essa virada de ano é sempre um problema, uma complicação. O campeonato, inclusive, vai começar mais cedo. Janeiro, meados de janeiro, dia 15, a bola já estará rolando e tem a pré-temporada para fazer e tem festas de final de ano e tudo mais. Então, respondendo objetivamente, né? Yuri e Jamerson Bahia, os dois têm contratos até o final do Campeonato Paulista da Série A do ano que vem. Eu tenho um recado importante para você. O para-brisa do seu carro quebrou. Você precisa conhecer a Sofisticar Autovidros, oficina especializada em manutenção e troca de vidros automotivos, além de faróis, lanternas e retrovisores. A Sofisticar Autovidros atende a todas as seguradoras. Confira as unidades nas cidades de Salto, Sorocaba, Jaguariúna, Americana e Piracicaba. O atendimento pode ser realizado na loja ou no lugar onde o seu veículo estiver. Serviço rápido e de qualidade. A Sofisticar tem uma loja perto de você. Chame pelo WhatsApp 11 964 290 680. A Sofisticar Autovidros também fornece para-brisas para todas as montadoras do Brasil. Siga no Instagram, @Sofisticar Autovidros. Saiba que você pode ter a sua própria loja Sofisticar. Sim, sim, você pode ser uma Sofisticar autorizada. Mande uma mensagem pelo WhatsApp 11 964 290 680 e saiba todas as informações.
Sofisticar Autovidros. Bandeirantes. Ouvinte participando, mensagem de texto. Boa tarde, ô louco, Batista, não tem outro tema aí, não vai. Vocês com conversinha, quem acabar na frente, para com isso aí, meu. Ô, meu, você não assinou a mensagem, meu. Assina a mensagem, meu. Final do telefone 6204. Gosto de falar os nomes dos ouvintes, então assine a mensagem. Olha, é apenas e tão somente um tema. Todos os dias nós temos um tema. Hoje nós temos esse tema. Por quê? Qual é o problema de responder e falar, dar a opinião, se um vai chegar na frente, se não vai? O tema hoje é porque o Guarani, ganhando, está ascendente na competição. E a Ponte descendente, o Guarani está a 2 pontos da Ponte. Então o tema só cabe agora. Daqui a pouco não dá mais para fazer esse tema. Mas enquanto eles estiverem próximos, dá para fazer essa pergunta. Então não vejo nada de absurdo, não vejo nada de milindre, não vejo qualquer tipo de problema. Acho que você está vendo aí chifre na cabeça de cavalo. Não tem nada de absurdo nisso, não. É só responder, né? Dar aqui a opinião, quem é que vai chegar na frente, na reta final. Na sequência, o campeonato termina no comecinho do próximo mês, novembro. Vai terminar dia 5, acho que é isso, 5 ou 6, né? No começo do mês, o campeonato estará terminando. Então, a pergunta é essa, no Fala Galera de hoje, 971021493, a sua mensagem vai para o ar, desde que, né, você não fale aí palavrão, não fique também, né, fazendo aí, mandando mensagem que possa comprometer aqui, que não dá para colocar no ar. Então, mensagens que são possíveis de serem colocadas no ar, tá bom? Mais um ouvinte conosco, ouvinte no ar da Bandeirantes. Boa tarde, Batista. Boa tarde, Tigrão, CH. Aqui é o Ricardo Felipe, de Cuiabá. Eu quero perguntar pro Tigrão e pro CH, se eles puderem responder, se o Guarani permanecer na Série B e há indícios muito concretos, muito fortes de que ele permanecerá, se vocês continuariam com o técnico Mozart pro Paulista. E uma segunda pergunta é, desse elenco do Guarani, qual a porcentagem de jogadores que vocês dispensariam? Um abraço, bom programa, tchau, tchau. Um abraço, muito obrigado. E aí, Tigrão, você ouviu a indagação, 2 perguntas feitas pelo ouvinte, citados aqui, o Tigrão e também o CH. Começa com você, Tigrão. Olha, eu manteria o Mozart. Até o momento, ele vinha claudicando, até o momento em que o time reagiu, mas depois ele mostrou muita personalidade e mostrou um poder de reação muito grande junto com o time. E não dá para tirar o Mozart, mesmo com os erros, alguns equívocos que cometeu aí ao longo do campeonato, mas ele já pegou a coisa muito ruim, né? Não nos esqueçamos que o Mozart foi o 3º treinador do Guarani no campeonato. Ele pegou um passivo gigantesco. Uma coisa é começar do zero, todo mundo em igualdade de condições. Outra é pegar o time na zona de rebaixamento e ter que tirar, ter que quebrar aquela corrente que o prende lá embaixo. Então ele tem todos os méritos e futebol, ele é sim baseado na sua avaliação principal em resultados. E a permanência do Guarani sob a gestão técnica do Mozart é heróica. E ele é protagonista nisso. Por isso eu o manteria. Quanto ao percentual de atletas do atual elenco, não estou falando do time de 11, do elenco, eu acho que dá para aproveitar algo em torno de 50%. E para você, CH, a pergunta aí do ouvinte, você acompanhou aí qual as suas respostas?
A campanha do Mozart e do time do Guarani é muito surpreendente no Campeonato Brasileiro da Série B e merece aplausos. Pela campanha sim, pelo conceito não. E explico. A maneira que o Mozart pensa futebol, na minha modesta opinião, ela é muito divergente do que pensa a torcida e a comunidade bugrina. Repito, o trabalho dele é muito bom e merece aplausos. Se isso for levado em consideração, ele fica. Carlos Henrique, você ficaria com o treinador? Não. Eu tenho muitas divergências de como ele pensa futebol, mas eu dou a mão à palmatória, falei isso aqui na hora do almoço. O que o Guarani tem feito, graças a ele também, é surpreendente e merece aplausos. Por conceito, não ficaria. E sobre o elenco, depende de uma série de fatores, principalmente grana, não é? Programação. Qual é a grana que o Guarani vai ter o ano passado? Mas respondendo objetivamente, no mínimo a metade, mas eu acho que mais. Pelo menos 65%, 60% desse elenco, diante da minha análise, deveria deixar o Brinco de Ouro. São 15 jogadores que terminam um contrato no final da Série B Abezona. Então, o Guarani vai ter que rebolar aí, né, para renovar os contratos. Talvez seja isso que o ouvinte está querendo falar. Só para deixar claro o meu ponto de vista, independente de contrato ou não, só analisando a parte técnica, ok, Batista? Ok, perfeito. E aí é o seguinte, 15 jogadores com contrato encerrando, ou o Guarani vai ter que se rebolar para renovar esses contratos, ou o Guarani vai ter que fazer uma reformulação profunda para a temporada do ano que vem. São 15 jogadores com contrato vencendo no final da Série B Abezona. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo, olhar técnico da Rádio Bandeirantes. Diz aí, Gleger. Batistão, essa pauta do programa aí, eu vou te dizer uma coisa, hein, agora. Nesse momento, Batista, eu posso dizer o seguinte, o Guarani vive um melhor momento que a Ponte. O Guarani está mais, até no aspecto emocional, né, vive um melhor momento. Tá bem aí, deu uma subida na tabela, deu uma encostada ali no pelotão mediano do campeonato. E eu, na minha opinião, se tivesse que apostar, eu acho que o Guarani termina, sim, à frente da Ponte Preta. É claro que os confrontos do Guarani são jogos pesados, a Ponte também tem confrontos interessantes aí, mas provavelmente, que nem o Guarani vai enfrentar o Cruzeiro numa situação de acesso garantido, título garantido, vai enfrentar o Bahia já praticamente que já com acesso garantido também. Vai pegar a Chapecoense na última rodada, tem o CRB no meio do caminho. Então, para mim, o jogo mais difícil para o Guarani é o jogo da próxima partida contra o Ituano. Esse sim, um jogo duro. Então, respondendo a sua pergunta, Batistão, para mim, sem ficar em cima do muro, hein? O Guarani termina na frente da Ponte. Beleza, portanto, você ouvinte pode responder também quem é que vai terminar na frente, Guarani, Ponte ou Guarani a Série B 2022. Na Anhanguera Ferramentas você encontra soluções para todos os profissionais e indústrias do mercado. Há mais de 27 anos, a Anhanguera conta com uma sólida parceria com os melhores fornecedores, entregando qualidade e variedade em ferramentas, máquinas, equipamentos, materiais elétricos e EPIs. Conta com um portfólio de mais de 300 mil produtos, com o maior estoque da região, além de contar com uma equipe super preparada para entender as suas necessidades e oferecer a você o equipamento ideal. Na Anhanguera, o apaixonado por ferramentas e o profissional, além de encontrar tudo o que precisa, tem a facilidade de parcelar suas compras em até 10 vezes, podendo comprar pelo site e retirar em uma das lojas. E atenção profissional, a Anhanguera é a sua loja. Corra para a Anhanguera, em Campinas, no Jardim do Trevo, em Jundiaí, na Vila Mafalda, e em Limeira, próximo do estádio Limeirão.
Acesse anhangueraferramentas.com.br. Anhanguera Ferramentas, a marca do profissional. Rápido intervalo, voltamos já 17h50. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento Golquer Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia. golquersaude.com.br. Siga no Instagram, @GolquerSaúde. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. WhatsApp 11 964290680. Implante dentário é na Odonto Clinic. Chame e agende sua avaliação. Fone 3342-7000. Anhanguera Ferramentas, há mais de 27 anos oferecendo as melhores soluções em ferramentas, máquinas e equipamentos. Torcedor bugrino, acompanhe o Guarani nos Jogos do Brasileirão 2022. Seja a força do time nas arquibancadas. Seja também sócio campeão e aproveite todos os benefícios, sorteio de prêmios. Ganhe descontos em rede de parceiros e participe dos eventos do Bugrão. Chute do intervalo, flecha verde, camarote sócio campeão, Bugritor e muito mais. Acesse sociocampeão.com.br. WhatsApp 19974178000. Seja sócio campeão do Guarani Futebol Clube. Vai construir ou reformar? A Aeropisos é o lugar. 30 anos atendendo Campinas e região. São mais de 500 modelos entre pisos, revestimentos e porcelanatos. Na Aeropisos você também encontra laminados, tintas, louças e metais sanitários. Tudo para deixar sua casa mais bonita e confortável. A Aeropisos conta com uma equipe altamente qualificada, entrega rápida e flexibilidade no pagamento. 3 lojas em Campinas. WhatsApp 19 98315 0103. A Aeropisos é o lugar. Para você, o que é importante em um plano de saúde? Poder ser atendido nos principais hospitais da região? Ter as melhores clínicas e laboratórios à sua disposição? Ou um preço justo e um atendimento ágil? Sim, importante é ter Golquer, nosso cliente. Contrate seu plano 100% online sem burocracia. Golquer Saúde, importante para sua vida. Sonho, tenha seus dentes fixos novamente. Então, aproveite para fazer o implante dentário e ter de volta o seu sorriso. Faça uma consulta com o time de especialistas da Odonto Clinic. Não perca tempo. Agende já sua avaliação. Ligue ou chame no WhatsApp e reserve seu horário. 3342-7000. Odonto Clinic, a número 1 do Brasil em implantes dentários. Porque sorrir é tudo. Esporte em Debate. Na frente da rival. Quando chegaram aos 40 pontos, deram uma relaxada. O Guarani está num melhor momento. Se vierem mais 2 vitórias, já estará de bom tamanho. Abraço a todos, em especial para o Gleger, que a cada dia surpreende seus fãs. Abraços, José Roberto Gonçalves, do Matão. Abraço para todos aí do bairro Matão e especial para você, José Roberto Gonçalves. Muito obrigado pela audiência. O Guarani, para permanecer, ele não precisa mais de nenhuma vitória. Se ele ganhar 3 pontos de resultados de 3 empates, ele vai a 44. Os matemáticos trabalham com 45. Acredito que não serão necessários 45 pontos. Então, em 5, com 2 em casa, o Guarani precisa de 3 empates. Claro que tem a questão aqui da Copa do Brasil. Quanto mais ele ganhar, ele está em ascensão, são 4 vitórias consecutivas, e aí serve para as 2 coisas, para a permanência e também, evidentemente, para melhorar o ranking. Conta aí os últimos 5 anos, o Guarani vem melhorando esse ranking, porque a cada ano que ele permanece na Série B, e o ranking é dos últimos 5 anos, então a cada ano que ele permanece na Série B, ele vai melhorando o seu ranking. Então seria bom, sim, né, o Guarani ganhar aí pelo menos 2 dos 5 jogos que ele tem para fazer. São 2 jogos em casa. Caminho difícil
Tem Cruzeiro, tem Bahia, tem o Ituano. O próximo jogo do Guarani é o Ituano, lá em Itu. Partida marcada para o próximo sábado, às 18h30. Jogo difícil, o Ituano vem fazendo uma grande campanha e está mirando o G4. É essa vaga que está voando aí do Vasco. Então, alguns clubes estão mirando ela. O caso do Sampaio Correia, com a vitória de ontem diante da Ponte. O caso do Ituano, que está buscando essa vaga. Enfim, equipes que estão de olho na quarta vaga. Ouvinte participando conosco, mensagem de áudio, ouvinte no ar. Boa tarde, Batista, CH, Tigrão. Aqui é Roberto Souza, de Hortolândia. Eu gostaria de opinião de vocês, por favor. Ou CH, ou Valdemir. Vocês não acham que a Ponte, depois que chegou aos 43 pontos, se acomodou e talvez por isso essa acomodação não fez com que a Ponte perdesse um pouco daquele ímpeto que estava tendo, sabe, aquela faca nos dentes até chegar na pontuação que livrasse a Ponte do rebaixamento? Vocês não acham que a Ponte se acomodou e por isso o futebol caiu tanto? Claro que tem a implicação de alguns desfalques e tal, mas você não acha que a acomodação fez com que o futebol da Ponte ficasse um pouco mais ameno? Boa tarde. Boa tarde, um abraço, muito obrigado. Quero a opinião da equipe, começo com você, CH. Acompanhou o raciocínio aí do ouvinte, ele acha que a Ponte caiu quando conseguiu os 43 pontos. Você concorda com ele? O time caiu de produção, principalmente no comportamento individual. O time não tem a mesma vontade, o mesmo apetite. O apetite mudou. Eu me lembro bem que, quase de maneira unânime entre todos nós que comentamos aqui, que a base da justificativa da reação da Ponte no campeonato era justamente a intensidade e o apetite pelo jogo, pela disputa de bola. O comportamento do time mudou. Eu falei isso hoje na hora do almoço, eu quero dizer que eu estou preocupado com uma situação. Tudo bem, perdeu, faz parte do jogo, essa coisa toda, mas em 2 jogos o time tomou 6 gols. Um time que reagiu tendo a sua defesa como principal justificativa. A sua defesa foi o principal alicerce desse time do Hélio dos Anjos na recuperação da Série B. E agora, de uma hora para outra, esse time parou de combater. Por quê? Eu não sei. Se perdeu interesse, se tem problema com dinheiro, eu não sei o que é. Se tem jogador com a cabeça em outro clube porque vai embora. Quem tem que detectar isso é o Hélio dos Anjos e é ele que tem que justificar o que está acontecendo. Ontem, por exemplo, o primeiro gol foi gol tomado de time amador. Cobrança de lateral, da maneira que o Poveda fez o gol, isso não existe, gente. Não existe. Isso não dá para colocar na conta do treinador. Pelo amor de Deus. Seja de que jogador for, cada um age, olha e observa da maneira que enxerga o futebol. Mas tomar um gol. E o segundo gol do Rafa Costa sem querer? Então, e você percebe que no comportamento individual, a mudança de postura é absolutamente clara. E o torcedor tem razão. Por que está acontecendo? Desculpa, eu não tenho essa informação. Se eu tiver, com certeza, eu darei aqui informação aqui na Band. A gente especula e é justamente pelo fato do time estar, teoricamente, já na Série B garantido. Mas não dá para afirmar, não. E para você, Tigrão, a sua opinião sobre a indagação do nosso ouvinte, hein, Tigrão? Concordo plenamente com o ouvinte. A Ponte relaxou. A Ponte perdeu a intensidade. A Ponte perdeu o interesse, perdeu o foco. Ontem, aquele primeiro tempo que o time realizou lá em São Luís, era para ter saído com 3 no lombo. 2, 3 vezes entregando a bola de graça para o adversário e por pura imperícia de finalização e por muita perícia em 1 ou 2 momentos do goleiro da Ponte, do Kaique França, a Ponte não tomou. Mas se virasse 3-0 ontem, não teria nenhum exagero. Segundo tempo, o time melhorou, deu uma ajustada, né? Mas assim, lampejos, hein? Nada de dizer, não, agora tomou conta do jogo e tal. Foi lá, encontrou um empate, gol do Ichaporã, que não é algo comum, e foi um bonito gol, mas não é comum, foi o primeiro gol dele.
com a camisa da Ponte. E aí o time altos e baixos e acabou depois faltando intensidade, sim senhor, de marcação, que com todo respeito tomar um gol daquele do Rafa Costa, olha, eu acho que foram 2 gols irresponsáveis que a Ponte tomou. Então, claramente, perdeu o foco, relaxou. Eu lamento profundamente isso daí, porque tem Copa do Brasil em jogo, e saibam os menos avisados que o ranking, ele puxa os últimos 5 anos. E o 5º ano, da frente para trás da Ponte, pega 2017, ano de rebaixamento na Série A. Mas ainda pega uma participação na Série A, apesar do rebaixamento. E 22, pegando então o rabo e a cabeça do bicho, chamado ranking, cabeça é 22 e o rabo é 17. Um rebaixamento no rabo e um rebaixamento paulista na cabeça. Então a Ponte devia estar fazendo um pouquinho melhor essas contas, deveria rever esse planejamento, conversar com os atletas, pedir a compreensão daqueles cujos empresários já estão negociando 2023, porque o primeiro semestre na Ponte vai ser bravo em função da Série A2 do Paulista. Deveriam fechar esses caras, que são todos ótimos profissionais, e mostraram isso ao longo do campeonato, especialmente depois que chegaram algumas contratações pontuais. Deveria fechar esses caras numa reunião séria, enérgica, porém profissional, sem pressão de torcedor, sem essas palhaçadas que só atrapalham, mas pedir a compreensão, a colaboração e o retorno do foco e a retomada da concentração. Porque, de repente, por uma bobeira dessa daí, vai para 13º, 14º, e isso pode custar uma vaga na Copa do Brasil, que vai ajudar em muito o orçamento do ano que vem, inclusive no momento mais crítico, que é o momento da participação do time num campeonato absolutamente defasado financeiramente e um campeonato que não traz nenhum recurso, nenhum retorno financeiro, que é a Série A2 do Campeonato Paulista. Então pensem bem nisso, e jogador que fala mais às vezes com o empresário do que com a esposa dele, é duro manter o foco do Caboquinho. Mas tem que chamar agora, são 5 jogos, fecha todo mundo, moçada, ó, tá aqui, tá em dia, se não tiver em dia, vamos pôr em dia. Eu não tenho informação também, creio que esteja em dia. Se não tiver, que alguém se manifeste. Pronto, a torcida precisa saber. Eu não tenho informação, eu acho que está tudo em ordem. Até porque até o jogo contra o Londrina o time comeu grama. E depois de lá é que desandou, não é assim. Então é o momento, dá tempo ainda, uma 10ª, uma 9ª colocação, para quem estava falando aí de acesso, que a gente vem falando há um montão de tempo, ó, eu não vou vender ilusões. Esse elenco não tem condições. Ele já foi longe demais. Agora, estava em 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, a cada rodada, e vai cair mais, hein? Nessa rodada cai mais. A rodada está só no começo. Então, cerquem os caras, tem um monte de coisa em jogo aí, inclusive essa questão do ranking. Eu vou chamar o ranking aqui de um bicho, e a cabeça do bicho é 22, e o rabo é 17. Prestem atenção, porque em guerra avisada morre quem quer. Só uma correção, o Campeonato Paulista não vale para o ranking. O ranking é da CBF, vale só competições nacionais. Na Série B, cada posição vale 20 pontos no ranking. Então, quanto mais a Ponte estiver abaixo, né, hoje ela é 10ª colocada, ela vai diminuindo. Cada posição na tabela vale 20 pontos para somar nesse ranking. Hoje a Ponte está garantida pelo ranking na Copa do Brasil.
Campeonato Paulista, o rebaixamento não conta. O Campeonato Paulista, ele conta para a indicação via Campeonato Estadual para participantes da Copa do Brasil. Por exemplo, então conta, pô. Como é que a Federação Paulista vai indicar alguém que Lógico que conta. Não conta numa equação aí, logarítmica. No ranking não conta. Não, mas conta que o campeão da Copa Paulista não vai para a Copa do Brasil? Sim. E algum rebaixado do Campeonato Paulista, Ponte ou Novo Horizontino, podem ser indicados para a Copa do Brasil pela Federação Regional? Não. Mas a Ponte está garantida na Copa do Brasil. Não para tá 2023. Me mostre os números. Então vamos lá. Os times que estão garantidos para a Copa do Brasil via ranking. Santos, 11.944 pontos. Ceará, 10.038 pontos. Bahia, 9.389. Juventude, 7.161. Chapecoense, 6.688. Avaí, 6.239. Sport, 5.949. Vitória, 5.562. Ponte Preta, 4.767. E tem uma última vaga. O Criciúma tem 4.108 e o Guarani tem 4.008. E desses dois times, um vai ficar com a vaga. Se o Criciúma estiver atrás do Guarani, mesmo não tendo uma boa pontuação, ele entra pelo Campeonato Paulista. Ele foi quarto finalista do Campeonato Paulista e via estadual ele entra. A Ponte não precisa disso. Pela pontuação, com 4.767 pontos, ela já está garantida. Repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil que você imagina, sabia? Ter seus dentes fixos novamente é um sonho que a Odontoclinic pode e quer realizar para você. Aproveite o time de especialistas da Odontoclinic, pronto para tirar todas as suas dúvidas. Importante dizer que essa primeira consulta, a consulta de avaliação, é gratuita. Você marca a consulta, no dia certo, conhece a clínica, faz a avaliação, até aí nenhum custo para você. Aí você vai conversar lá com o especialista, tomar um café, entender o procedimento, como é feito o tratamento, e depois de conhecer os detalhes e se interessar, aí sim o especialista vai fazer um planejamento junto com você e dentro das suas possibilidades. Não perca tempo. Agende já sua consulta de avaliação. Ligue ou então chame pelo WhatsApp. Reserve o seu horário para fazer a consulta de avaliação. 3342-7000. 3342-7000. A Odontoclinic possui excelência no tratamento de próteses, com os recursos mais modernos e rápidos, para você ficar muito bem na foto. Além do que, a falta de dentes provoca problemas de saúde, deficiência na mastigação, interferência na fala, perda óssea. Faça um implante e tenha de volta a sua autoestima. Unidades em Campinas, Valinhos, Vinhedo, Louveira, Jundiaí, Cajamar, Mogi Guaçu, Rio Claro e em Sorocaba são 3 unidades. A hora é agora. Ligue 3342-7000. Anotou? Então anota aí. 3342-7000. Odontoclinic, porque sorrir é tudo. Vamos falar aqui sobre um tema que não tem nada a ver com os times de Campinas, mas é um tema do dia. Abel Ferreira reclama de perseguição no Brasil. O técnico do Palmeiras tem sido mal educado com os árbitros e jornalistas. Qual a sua opinião sobre o tema? Aliás, ele está suspenso de novo, né? Tomou o 3º cartão amarelo e não estará no banco na próxima rodada.
Até a esposa dele, o Abel Ferreira, ele gosta de colecionar carros. E a esposa fez um acordo com ele, parece que já tinha feito isso na Europa. Toda vez que ele for expulso, ela vende um carro da coleção dele. Então ele está se policiando para não ser expulso, mas ele toma cartão, Campeonato Brasileiro. Tem cartão amarelo igual do jogador e ele tomou o terceiro aí na última partida. Então vamos lá, CH, qual a sua opinião sobre esse tema? Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, reclamando de perseguição no Brasil. Foi meu destaque do programa de hoje. Eu admiro muito o profissional, acho que o trabalho dele é sólido. O Palmeiras atingiu um nível muito bom nas mãos dele, graças ao trabalho dele. Tecnicamente falando, não analisando o comportamento, mas tecnicamente, ele seguramente, na minha opinião, é o melhor técnico trabalhando no Brasil. Agora, ele se tornou um grande mala, né? Mal educado, arrogante. A pergunta ontem, depois da vitória do Palmeiras 3-1 contra o Botafogo, foi uma pergunta até elogiosa para ele, ele não entendeu. Só que, mesmo não tendo o entendimento correto, acho que veio a palavra expulsão, ele já se descontrolou completamente, mas não é a primeira vez que isso acontece. Isso tem acontecido de maneira corriqueira, esse destempero, não só nas coletivas, como principalmente com os árbitros, que é o quarto árbitro, é o árbitro de campo, essa choradeira gigantesca. Não é possível, por exemplo, que em 80% das partidas que ele trabalhe, tem um árbitro querendo prejudicar o Palmeiras. Eu pontualmente dizendo, o Palmeiras ultimamente teve 3 prejuízos grandes, que merecem reclamação, mas aí é um problema diretivo. O comportamento dele dentro do campo e nas entrevistas coletivas é absolutamente arrogante e falta a ele educação. É isso que eu penso. Não discuto tecnicamente. Levaria até para a seleção brasileira, mas eu estou revendo o meu conceito, né? A minha admiração, porque não é possível ter um comandante do time do tamanho do Palmeiras ter esse tipo de comportamento. A diretoria, ao invés de ficar babando o ovo para ele, tem que chamar e ter uma conversa. Porque eu acho absolutamente inapropriado, para não dizer um outro adjetivo, o comportamento dele. E você, Tigrão, o tema está aqui como tema do dia, né? Foi preparado aqui pela produção. Queremos ouvi-lo também e é importante, porque o nome do Abel Ferreira está cotado para ser técnico da seleção brasileira. Abel Ferreira, Cuca, entre outros aí. Mas, enfim, o nome dele está numa relação aí que não supera 3, 4 nomes. Então, é importante essa questão comportamental e é justamente isso que está no tema do dia, Tigrão. Arrogante, pedante e ingrato com o país que o acolheu. Tem um colega nosso aí, muito querido, diga-se de passagem, que colocou alguns adjetivos depois no determinado jogo. Vocês sabem de quem que eu estou falando. E eu não vou repetir aqui, porque a rádio que ele trabalhava o mandou embora com mais de 70 anos de idade. Eu não sei se ele já arrumou um emprego, mas acho que não. Então eu não quero que aconteça a mesma coisa comigo. Mas continuando agindo assim, daqui a pouco a opinião pública, não é o Valdemir Gomes, não. Nem o Carlos Batista, nem o Carlos Henrique, nem o Gleger. E ninguém da nossa equipe. A opinião pública vai acabar reconhecendo tardiamente que a qualificação dada por esse nosso companheiro de imprensa era cabível. Ela era pertinente. Porque a forma com que ele respondeu ontem, por isso que você é jornalista e eu sou treinador. Então você senta lá numa cadeirinha lá na CBF, passa os cursos, depois você vem aqui e senta no meu lugar. Pô, é de uma falta de educação, de polidez, que me assustam. E outro dia, o conterrâneo dele, para que ninguém venha dizer aqui que eu estou com má vontade com ele, porque eu sou corintiano declaradamente, o treinador do Corinthians, compatriota do seu Abel Ferreira,
outro dia numa pergunta também absolutamente pertinente. Ele devolveu, ao invés de responder educadamente, por isso que é uma entrevista, o perguntador pergunta e o entrevistado responde, ele respondeu com uma outra pergunta. Você tem ideia de quanto que eu tenho na minha conta bancária para saber se eu estou preocupado com desemprego? Num país de terceiro mundo, com todas as dificuldades que nós temos, e ganhando tudo que esses caras ganham, o Abel Ferreira é o maior salário de treinador do Brasil e um dos maiores do mundo. Aí vem aqui, ficam cuspindo no profissional de imprensa. Já estou estendendo aqui o comentário também para o treinador do Corinthians. Então, é o fim do mundo. Esses caras têm que receber um freio. Eles têm que respeitar o país onde eles estão. Eles são forasteiros. Ah, mas foram convidados lá. Tudo bem. Eles causam desemprego aqui para o nosso treinador, para o treinador brasileiro, porque onde tem um estrangeiro, o brasileiro não entra. E a gente sempre respeitou e acolheu com os braços abertos. E tem um monte de gente dizendo que esse cara tem que ser treinador da seleção brasileira. Com a pressão que é exercida sobre o treinador da seleção brasileira, eu não vou me surpreender se na terceira entrevista coletiva ele partir para vias de fato. Será que é esse o cara indicado? E outra, dirigir um elenco do tamanho do Palmeiras, se João Avelino tivesse vivo, talvez ganhasse mais títulos do que ele. Então vamos devagar, respeito com o país que o acolheu, respeito com os profissionais que o circundam, baixe a bola, humildade, arrogância excessiva vai gerar um clima insustentável para o senhor, inclusive junto à própria torcida do Palmeiras. E Batista, me perdoe concluir o tema, eu ainda tenho uma dúvida, confesso que não me aprofundei no tema com relação ao ranking. Quando você fecha a pontuação da Ponte, só para não ficar uma dúvida comigo, e talvez os ouvintes também a tenham, quando você fala, a Ponte tem 6.700 e não sei quantos pontos, já estão computados os pontos do Campeonato Brasileiro de 2022? É o seguinte, esses pontos, essa pontuação, isso aqui foi um levantamento feito na semana passada. Então essa pontuação é flutuante, não precisa responder mais. Ok. Então ela pode aumentar ou cair, tô certo? Mas cai muito pouco, né, ô Tigrão? Porque são 20 pontos por posição no campeonato atual. Então é impossível que Criciúma ou Guarani tomem a vaga da Ponte. Não tem como passar. Exatamente, não tem como passar. Porque a Ponte tem 4 mil. Eu não me aprofundei no assunto e me preocupa muito essa questão de perder posição, mas se todo mundo está se sentindo então já com a vaga da Copa do Brasil garantida, e o seu raciocínio não, a sua informação é bastante consistente, eu quero lembrar também que posições no Campeonato Brasileiro rendem uma premiação por parte da CBF. Aí sim. Então o quarto colocado ganha mais do que o 10º. O 13º ganha menos do que o 12º. E parece que na Ponte dinheiro ainda é problema. Então não é hora de, irresponsavelmente, esse time relaxar dentro de campo. E atenção, 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais. Aeropisos, são 3 lojas em Campinas. Confira a nova loja na Avenida das Amoreiras. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. São mais de 130 modelos à pronta entrega para Campinas e toda a região. E todos os produtos em até 12 vezes sem juros. Na Aeropisos, você também encontra laminados, tintas, louças e metais sanitários. Aeropisos, mais perto de você. São 3 lojas em Campinas. Avenida John Boy do Lope, número 8.200, no Satélite Íris. Na Armando Frederico Renganesque, número 13, região do Ouro Verde. E a nova loja na Avenida das Amoreiras, 4.079, no Vila Rica. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Siga no Instagram, @Aeropisos.
Acesse aeropisos.com. Rádio Bandeirantes. E agora, rapidamente, um tema com relação ao Guarani, Richard Rios. Ele foi expulso no derby, prejudicou o time do Guarani e ontem novamente foi expulso. Deu uma cotovelada desnecessária e acabou indo mais cedo para o chuveiro. Então, uma colocação importante para ouvirmos aqui os comentaristas: falta controle emocional para o Richard Rios. Ele vai desfalcar, inclusive, o Guarani, jogo importante, fora de casa, partida marcada para Itu, próximo sábado, 18h30. Próximo jogo é contra o Ituano fora, e ele vai fazer falta porque o CH, ao longo de toda a jornada, veio falando que ele estava fazendo uma grande partida. O próprio técnico Mozart, na entrevista coletiva, deu relevo ao trabalho do Richard Rios. Uma grande oportunidade, inclusive, para ele se firmar no time do Guarani. Falta controle emocional. Começa com você, Tigrão. Opinião aqui sobre Richard Rios. Das duas, uma. Ele jogou muito pouco para já ter 2 expulsões e as 2 por cotovelada. A primeira foi no derby, você se lembra? Sim. Foi cotovelada também em cima do Moisés Ribeiro. E ontem, cotovelada também em cima do Alan Ruschel. Alan Ruschel, sobrevivente lá do acidente da Chapecoense. Sobrevivente. Um milagre praticamente. Só que o Alan Ruschel é um milagre, mas ele também é um jogador violento. E eu falei isso no jogo entre Ponte e Chapecoense. Ele chega o pau, se precisar chegar por cima da bola, ele chega. Por aquilo que ele passou na vida, ele deveria ter conseguido reunir forças para refletir em torno de tudo que aconteceu e rever alguns conceitos de comportamento na vida dele, especialmente dentro de campo. Fora de campo eu não o conheço. Não o conheço. Mas dentro de campo ele é um jogador maldoso. Eu acho que ele deve ter dado uma rabiscada num momento ou outro em cima do Richard Rios, e o Richard Rios acabou revidando. Então, das duas, uma. Terminando. Ou falta controle, se é o mais provável, ou o cotovelo dele é muito grande, como era o do falecido Rincon. O cara vai virar, o cotovelo parece uma bengala e acerta quem está por perto. Então, ou você conscientiza o cara de que ele tem que ter um autocontrole maior, ou tem que fazer uma cirurgia para diminuir o tamanho do braço dele. Só faltava essa, hein, velho? Bom, tem cirurgia para tudo, né? Então, pode ser que tenha uma cirurgia para diminuir o tamanho do cotovelo. Mas vamos lá, CH, sua opinião também sobre esse tema que está pautado aqui pela produção. Olha, Batista, eu não consegui ver na partida, nem contra a Ponte, tampouco ontem, maldade. Eu acho que ele é um jogador espalhafatoso. Eu quero lembrar que 2 atenuantes, e eu não estou concordando com as 2 cotoveladas. Ele tem que ser corrigido, orientado. Eu quero lembrar aos amigos que ele é muito novo ainda, ele é espalhafatoso e pode ter uma explicação. Ele é oriundo do futsal. É uma praia que eu conheço um pouquinho. A proteção de bola no futsal é diferente do futebol de campo. Jogadores protegem a todo momento. Não é que no futsal é liberada a cotovelada, não. E eu não estou defendendo o que aconteceu ontem. Esse jeito espalhafatoso tem que ser corrigido. E a maneira com que ele protege a bola... Veja que na expulsão do Caprini foi ele que tomou uma cotovelada no peito. Não é? Então ele precisa ir de uma outra maneira nas divididas, ele precisa ter um pouco mais de tranquilidade. Repito, ele está muito ansioso, está querendo demais. Tanto é que na última partida, antes dessa, o Guarani jogou contra a equipe do CSA. O técnico Mozart saiu elogiando e falou nessa coletiva também que ele foi o atleta que mais percorreu quilômetros ao longo do jogo. Ele corre demais. E até o momento da expulsão ele estava jogando uma barbaridade.
marcando e saindo com a bola do meio-campo de maneira vertical. Mas ele precisa se controlar. Ontem ele passou do ponto, foi expulso de maneira correta, mas repito, eu não consigo ainda verificar dolo, intenção, maldade no que ele tem feito. Mas concordo com aqueles que acham, e eu também acho, que ele tem que ser corrigido, Batista. 18 horas e 25 minutos, o Guarani ganhou do Londrina, placar de 1-0, João Vitor foi na rede, ele tomou o terceiro cartão, desfalco o Guarani, além do Richard Rios, que foi expulso também, o João Vitor não vai atuar, mas estava no banco ontem, né, o Ronaldo Alves, e provavelmente será ele o escolhido para atuar lá em Itu. E o Ivan Alvarinho está na reta final também aí de recuperação, contusão, ele já está na transição. Gleger Zorzin falando do Guarani, diz aí Gleger. Olha, Batistão, eu acredito muito na permanência do Guarani, é claro que ainda não está decretada, né, mas como dizem aí os especialistas, que mais uma vitória o Guarani está fora do rebaixamento, é importante demais, até pela evolução do time, né, a ascensão. Guarani vencendo aí 4 jogos consecutivos. Não é fácil conquistar uma sequência como essa aí na Série B. Jogos difíceis, jogos pesados. Você vê o jogo passado contra o Londrina, o jogo de ontem. Um jogo duríssimo, né? O Londrina ainda vislumbrando uma das vagas aí, tentando beliscar aí a última vaga que hoje pertence ao Vasco. E o Guarani foi lá num jogo muito equilibrado, num jogo muito bom, diga-se de passagem. O Guarani conquistou um belíssimo resultado, uma vitória. Então, assim, mesmo com a permanência, eu acho que o Guarani tem, claro, para ainda melhorar na competição, faltando ainda 5 jogos, ele conseguiu essa arrancada, o Mozart conseguiu descobrir a tempo, porque o Guarani tinha sérios problemas de organização, sérios problemas táticos e técnicos, e aí, quando ele, naquela partida contra o Náutico, eu me lembro, no Brinco de Ouro, ele desloca, né, o Isaac para fazer uma espécie de ponta esquerda ali, um homem de ataque aberto pelo lado esquerdo, em alguns momentos fechando por dentro também, e ele fez isso para colocar o Giovanni Augusto em campo, porque o Giovanni Augusto estava voltando da contusão, e as coisas acontecem. Eu, inclusive, dizia, olha, eu gostei, hein? Eu gostei da participação do Isaac, fazendo ali uma espécie de quarto homem por dentro, fazendo uma diagonal para fora, para o lado esquerdo, e deu muito certo. E para mim foi realmente o ponto primordial dessa mudança do time do Guarani, falando da parte tática. E, claro, né, a motivação, confiança, isso realmente tem ajudado muito. Solidez defensiva, não podemos negar também. Então, Batistão, eu acredito muito sim na permanência do Guarani, mesmo faltando um jogo, uma vitória, mas o Guarani tem tudo sim, uma sequência, tem agora o próximo jogo Ituano, depois tem o Cruzeiro, tem o Bahia, né, tem jogos interessantes, tem o CRB, e também na última rodada enfrentando a Chapecoense. Então, para mim, o Guarani tem tudo para permanecer e tem tudo para finalizar aí essa bezona, que foi cheia de problemas para o Guarani, que foi realmente um campeonato muito preocupante, e aí você finaliza a competição mais aliviado, Batistão. E atenção para este recado, o ponto da melhor pizza de Campinas, saborosa, com muito, mas muito recheio mesmo, é o Ponto 10, pizzaria e restaurante. De terça a sábado tem rodízio de pizza sensacional, hein? Muito bem servido, sem miséria. Mesmo você, assim, comendo bastante, né? Porque tem gente que come bastante, não é verdade? Você ficará satisfeito, porque tem muito recheio. Qualidade, bom atendimento e preço super baixo, hein, gente? São mais de 40 sabores entre pizzas doces e salgadas. E tem também pizza de sorvete. Aproveite desconto especial para grupos acima de 10 pessoas. E tem cerveja geladíssima, todas as marcas. Ponto 10, pizzaria e restaurante. Pizza com massa crocantíssima. Conheça na Rua Boa Ventura do Amaral, 788, entre as avenidas Doutor Moraes Salles e Aquidaban, em Campinas. Aproveite para agendar
a sua festa de confraternização de final de ano. Pessoal que vai fazer festa para a família, reunir a família, ou então empresas e também reunião de amigos no final do ano. Então, não perca tempo, agende já, porque senão deixa para cima da hora. E aí não vai conseguir vaga. Então, anote aí o WhatsApp 97410 6068. 97410 6068. Ou então o telefone fixo 3234 4390. Fale com João Dias, sobrenome Dias, porque ele está lá todos os dias. De manhã ele tá. E na hora do almoço também. E à tarde ele também está lá. E à noite também está lá. Na hora do almoço tem o self-service mais interessante, mais gostoso de Campinas. E à noite, pizza. E o João Dias está lá todos os dias, por isso que o sobrenome dele é Dias. É isso aí, ponto 10, pizzaria e restaurante. Bandeirantes. Intervalo 18h31. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento Golcare Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia. golcaresaude.com.br. Siga no Instagram, @GolcareSaúde. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. WhatsApp 11 964290680. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende sua avaliação. Fone 33427000. Anhanguera Ferramentas, há mais de 27 anos oferecendo as melhores soluções em ferramentas, máquinas e equipamentos. Alô Ponte Pretano, a macaca é mais forte com você no Moisés Lucarelli. Acesse pontepreta.futebolcard.com ou o app da Futebolcard e adquira seu ingresso para as partidas da Ponte Preta jogando em casa. Vamos apoiar nosso time. Atenção sócios TC10, seus benefícios e vantagens exclusivas continuam. Torcedor, conheça os planos e aproveite. Lugar de Ponte Pretano é na arquibancada. Com você, a macaca é mais forte. Nosso orgulho, nossa paixão. Em dias de jogo, chegue cedo ao estádio. Em dia com a bola. Em dia com a bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes AM 1170. Você está sempre em dia com a bola. Em dia com a bola aqui na Rádio Bandeirantes, para destacar que ontem, pelo Campeonato Brasileiro, 29ª rodada, o encerramento, o líder Palmeiras de virada venceu o Botafogo por 3-1. A rodada 30ª terá início hoje, logo mais 9h30 da noite, em Caxias do Sul, tem Juventude e Corinthians. Ontem, pelo Campeonato Brasileiro da Série B, 33ª rodada, 2 jogos foram realizados. O Guarani venceu Londrina por 1-0 e o Sampaio Correia venceu a Ponte por 2-1. Hoje, 7 da noite, tem CRB e Chapecoense, Brusque, Sport, Operário e Vasco, Grêmio e CSA, além de Vila Nova e Criciúma. 9h30 da noite, tem Náutico e Tombense, Novo Horizontino e Bahia. E amanhã, fechando a rodada, Cruzeiro e Ituano. Com a vitória de ontem, o Guarani, nesse momento, é o 12º colocado com 41 pontos. A Ponte prossegue na 10ª colocação com 43. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral, 62 anos em outubro. Aproveite ofertas especiais de aniversário. Compre também online. supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Golcare Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia. golcaresaude.com.br. Siga no Instagram, @GolcareSaúde.
Aeropisos. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Sofisticar Autovidros. Oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. WhatsApp 11 96429 0680. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende sua avaliação. Fone 3342-7000. Anhanguera Ferramentas. Há mais de 27 anos oferecendo as melhores soluções em ferramentas, máquinas e equipamentos. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes. Carlos Batista. Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. São 18 horas e 36 minutos em Campinas. Ouvinte participando conosco. Mensagem de ouvintes no ar da Bandeirantes. Boa tarde, pessoal. Aqui é o Rogério Bugrino. Guarani termina na frente da Ponte. Está numa ascensão muito boa e está engrenado. O jogo mais difícil do Guarani eu considero contra o Ituano e contra o Bahia. O Cruzeiro já está na Bacia das Almas, mesmo sendo lá, dá para arrancar um empate lá pelo menos, né? Vai estar tudo em festa lá. A pergunta que eu tenho para a mesa é o seguinte: eu estou reparando que o Mozart vai lá, o time dele faz o gol, né, abre a vantagem, e após isso ele vai lá e recua o time todo, esperando o contra-ataque. O que vocês acham disso? Bem, ouvinte querendo saber a opinião. Alô, CH, você acompanhou aí o raciocínio do nosso ouvinte. Qual é a sua resposta? Esse é o problema de você ter desfalques para o jogo e ter um elenco curto. Eu não estou defendendo o Mozart, eu já coloquei inclusive minha opinião sobre a continuidade dele como treinador do Guarani. Mas ontem eu acho que ele acertou. Tanto é que no segundo tempo o Londrina não deu um chute no gol, com os Lis que não pegou na bola. Pegou para bater tiro de meta. Londrina não fez nada no segundo tempo, estava 10 contra 10. Então não dá para contestar uma estratégia de jogo que funcionou. O Guarani, para mim, jogou melhor, esteve mais organizado, bem postado em campo, e ele decidiu jogar, fez um gol, viu que não saiu o segundo, trancou todo mundo e ganhou o jogo. Simples assim. Eu não gosto desse modelo de jogo, mas eu tenho que reconhecer que está funcionando, então não dá para contestar. E para você, Tigrão, qual a sua resposta à indagação do ouvinte? Batista, eu não acompanhei na íntegra o raciocínio do ouvinte. Por favor, sintetize para mim. Coloca de novo aí, especialmente para o Tigrão. Já apagou? Já apagou, Tigrão. Beleza. Não, mas qual foi o raciocínio? Não tem problema, não. Ele está defendendo que tranquilo, o time deva jogar fechado, se você não acompanhou, a gente segue em frente, não há nenhum problema. Boa noite, amigos da jornada. Aqui é o Marcos André, do ABC. Me responde uma coisa. Por que há 4 rodadas atrás toda a imprensa de Campinas declarava que a Ponte, com 43 pontos, estava livre do rebaixamento? E há 4 rodadas se passaram e o Guarani precisa de mais 3 pontos. Bom, é o seguinte, isso aí vai avançando, né? Rodada a rodada. Hoje o time que abre a zona, aí ele vai jogar ainda na rodada. O CSA tem 35 pontos. Então, para 43, e tem um monte de time aí atrás, né? Então, são 8 pontos. Então, neste momento, ainda está valendo 43 pontos. A Ponte está escapando e o Guarani escapa também. Por isso que eu disse agora há pouco, não sei se você acompanhou, que o Guarani precisa só de uma vitória, ou então nenhuma vitória e 3 empates. Ou seja, para atingir 43 pontos, o mesmo número que hoje tem a Ponte Preta, tá bom? Mais um ouvinte participando conosco, ouvinte no ar. Boa tarde a todos, amigos da Band. Aqui é o Alcimar,
do Jardim Nova Europa. Vou falar uma coisa para vocês, hein? Olha só, a gente tá debatendo aí futebol e tal, tudo certinho, mas a Vidente, lembra da Vidente? Vai acontecer uma catástrofe no Vasco lá, vai dar dor de barriga no jogador, é o pezinho mole, e aí o Guarani vai chegando, hein? Não sei não, hein? Vamos esperar acabar o campeonato aí, os adversários que estão na frente estão tropeçando. Eu acho que o Bugrão vai papar uma vaguinha lá, hein? Olha, Vidente, rapaz. Vamos aguardar os próximos capítulos. Boa tarde a todos, amigos. Boa tarde, um abraço, muito obrigado pela sua participação. Mais um ouvinte no ar. Ô Batista, boa tarde. Aí, na minha opinião, aí como Ponte Pretana, eu acho que a Ponte encerra o ano bem aí, né? Se livrando do rebaixamento e com uma grande vantagem aí. Ela revela aí no mínimo 3, 4 jogadores, né? Com ótimo mercado, né? Podendo atravessar 2023 bem aí, né? Talvez até buscar o título aí na Série A2 pela grana que ela pode receber aí, tanto com o Amaral, Naldi, né? O próprio Alisson e tem o Eliel despontando aí, né? Esse eu acho que vai dar um ótimo retorno aí para a Ponte, né? Em relação à Ponte aí e tal, independe aí se ela terminar em 8º, 10º, GFC 18º, inverter essas posições, 12º, um, 13º, outro, enfim, não importa. E no caso da Ponte, ela revelou jogadores, ela se livrou de um rebaixamento certo, até por vocês aí da imprensa, né? E revelou grandes jogadores, e com a vantagem de ter levado vantagem nos derbys no Campeonato Brasileiro da Série B. Ela empata um e ganha o outro. Grande abraço ao Sidney Gianni. Abraço. Olha, todo mundo está dizendo aí que a Ponte relaxou, mas a Ponte perdeu 2 partidas no momento que ela poderia perder. Perdeu contra o campeão, o Cruzeiro, e perdeu contra o Sampaio Correia. Muito difícil conseguir resultados em cima do Sampaio Correia lá. Não só pela capacidade do Sampaio Correia, que também não achei grande coisa, mas jogando nos seus domínios, ele se agiganta, mas a grama alta, difícil para jogar, tem a questão do calor, tem a umidade relativa do ar, então a Ponte perdeu no momento que ela poderia perder. Perdeu contra o campeão em casa, o placar foi meio elástico, meio fora da curva, o Cruzeiro não jogou para tanto e perdeu para o Sampaio Correia em circunstâncias que beiram o metafísico. O gol que o Rafa Costa fez é o gol menos provável da história do futebol brasileiro. O chamado gol espírita. Ele não quis fazer o gol, não tinha intenção de fazer o gol, não chutou para fazer o gol, mas a bola quis entrar, ué. Ela tem vida própria. Ah, vou entrar. Pá, entra aí, daí. Então foi isso que aconteceu. Do contrário, a Ponte teria conquistado um importante empate. Então, eu não concordo com relação ao relaxamento. A Ponte conseguiu 43 pontos, uma reação extraordinária, perderia em algum momento, porque não continuaria com aquilo até o final do campeonato, e perdeu no momento que poderia perder. Salve, grande Batista, tudo bem? Opa, tudo bem, tudo Band. Cara, eu e minha família acompanhamos o seu trabalho há muito tempo. Parabéns pelo trabalho incrível que você faz há anos. Você é fera. Luan Cardia, ou Cárdia. Não sei exatamente qual é a pronúncia correta, mas Luan Cardia. Abraço para você e para a sua família. Muito obrigado. Rápido intervalo e voltamos já já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate.
Oferecimento Golcare Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia. golcaresaude.com.br. Siga no Instagram, @GolcareSaúde. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. WhatsApp 11 96429 0680. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende sua avaliação. Fone 3342 7000. Anhanguera Ferramentas, há mais de 27 anos oferecendo as melhores soluções em ferramentas, máquinas e equipamentos. Alô Ponte Pretano, a macaca é mais forte com você no Moisés Lucarelli. Acesse pontepreta.futebolcard.com ou o app da Futebolcard e adquira seu ingresso para as partidas da Ponte Preta jogando em casa. Vamos apoiar nosso time. Atenção sócios TC10, seus benefícios e vantagens exclusivas continuam. Torcedor, conheça os planos e aproveite. Lugar de Ponte Pretano é na arquibancada. Com você, a macaca é mais forte. Nosso orgulho, nossa paixão. Em dias de jogo, chegue cedo ao estádio. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a vitória do Guarani 1-0 ontem à noite no estádio Brinco de Ouro da Princesa, gol de João Vitor aos 26 minutos do segundo tempo. O Bugre de Kozlinski, Diogo Matheus, João Vitor, Derlei Jamerson, Richard Rios, Eduardo Persson, depois Índio e Giovanni Augusto, depois Júlio César, Bruno José, depois Iago e Yuri Tanque, depois Genison e Isaac, depois Matson. A equipe do técnico Moza. Já o Londrina, de Matheus Alpino, Gelari, Alan Ruschel, depois Eltinho, João Paulo, Emerson Souza, depois Danilo Peu, Pedro Castro, depois Samuel Santos e GG, Douglas Coutinho, depois Matheus Lucas e Caprini, a equipe do técnico Adilson Batista. Richard Rios pelo Guarani, Caprini pelo Londrina, foram expulsos. Lembrando que tivemos o público de 4.066 torcedores na noite desta segunda-feira no Brinco. Venceu o Guarani, gol de João Vitor, 1 para o Guarani, 0 para o Londrina. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui, agora é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você, a solução é Brasitone. O para-brisa do seu carro quebrou? Conheça a Sofisticar Autovidros. Oficina especializada em manutenção e troca de vidros automotivos, além de faróis, lanternas e retrovisores. A Sofisticar Autovidros atende a todas as seguradoras. Confira unidades nas cidades de Salto, Sorocaba, Jaguariúna, Americana e Piracicaba. Sofisticar Autovidros. Siga no Instagram, @Sofisticar Autovidros. Seja uma autorizada Sofisticar. Pergunte no WhatsApp 11 96429 0680. Esporte em debate na Bandeirantes. Esporte em debate pela Rádio Bandeirantes, 18 horas e 48 minutos. Ouvinte participa conosco, ouvinte no ar. Amigos da Band, boa noite. Quem está falando é o Carlinho do Chapadão. Tudo bem? Carlos Batista, Kleger, CH, Tigrão. Gostaria de fazer uma pergunta a respeito dos jogadores Jamerson e Yuri Tanque. Gostaria de saber se o nosso presidente, o Ricardo Moisés, está se movimentando para comprar esses dois atletas. Ele possa ter um pouquinho mais de realmente esperteza, como fez o presidente da Ponte Preta, né? Renovando as preciosas peças que eles tinham lá, né? E que realmente possa estar comprando para valorizar, porque logo, o pessoal estão enxergando o futebol do Jamerson e vão acabar levando ele. Então, gostaria de saber a respeito disso, se tem alguma coisa ou não já entabulada a respeito desses dois atletas. Obrigado e boa noite. Boa noite, um abraço. Não tenho nenhuma informação sobre compra. Guarani tem aí um tempinho, né? Até o final do Campeonato Paulista tem contrato com os dois jogadores, mas
provavelmente o Guarani terá dificuldades para comprar esses dois atletas. O Jamerson Bahia pertence ao Azures. Azures do Paraná tem um grande trabalho lá com categorias de base. Pertence ao Marcelo, lateral esquerdo, né? Muito tempo na seleção brasileira, Europa. Marcelo é o dono do Azures. E o Yuri Tanque pertence a um time, se não me falhar a memória, Braga, um time do interior de Minas Gerais. É um time de empresários. Então não será fácil a negociação, não. O que ocorre é o seguinte, é importante dizer, né, que existem dois fatores. Primeiro, o Guarani está contando com o futebol do atleta. Então, mesmo colocando ele na avenida, na vitrine, melhor dizendo, né, o Guarani corre esse risco de não ter condições de comprar os jogadores. Ambos vieram com um valor de 50% impetrados, não sei se dá para colocar essa palavra, mas transferindo os direitos federativos. Então, esse é um fator importante, ou seja, o Guarani tem os direitos federativos. Tendo os direitos federativos, o Guarani tem a possibilidade de vetar aí uma possível transferência. O Jamerson, 400 mil e o Yuri, 500 mil reais. Então, são valores considerados baixos, né, para atletas que vieram de divisões. O Jamerson estava disputando a Série D de dado, enquanto que o Yuri Tanque estava disputando a Série A3. Aliás, ele foi o Capivariano não subiu, mas ele foi o artilheiro da Série A3, 10 gols marcados. E aí é o seguinte, tendo essa possibilidade, tendo, portanto, os direitos federativos, o Guarani tem uma chance maior de ficar com esses dois jogadores, né? De comprar, portanto, esses são os valores que eu estou passando aqui, 400 mil e 500 mil, 400, o Jamerson e Yuri, 500 mil, são valores considerados extremamente baixos por aquilo que os jogadores estão jogando e atuando. E no caso dos times de origem recebendo propostas, claro que eles vão receber propostas muito maiores, mas o Guarani tem a segurança dos direitos federativos. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, aqui é o Guilherme de Atlanta. Fala, Guilherme. Eu estou ligando para falar que eu acho que no ano o Guarani vai terminar na frente do time lá de cima. Nós terminamos na quarta de finais do Paulista, eles foram rebaixados. Nós vamos terminar na frente deles no campeonato e ainda perderam o título de time mais antigo do Brasil na Justiça. Então, o Guarani está muito vencedor de novo esse ano. Abraço! Abraço, muito obrigado. Ouvinte participando conosco, opinião inteligente do CH. Qual opinião? O CH deu várias opiniões. Final, telefone 9563. Assina aí, ouvinte. Sempre que mandar uma mensagem, fale qual foi a opinião. Porque o tempo vai passando e temos aqui uma sequência encaminhando um assunto no outro. Mas obrigado aí pela sua participação. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Batista. Amigos da Band aí, tudo bem? Tudo bem. O Guarani tem 41 pontos já. Se ele ganhar, ele vai a 44. E não a 43, como você disse anteriormente aí. Tá? Mas é só uma retificação. E eu acho que já está de bom tamanho. Para quem frequentou o Z4 aí em mais de 20 rodadas, frequentou a lanterna, todo mundo achando que não dava mais, o Guarani ressurgiu das cinzas e vai ficar na Série B esse ano. Valeu, brigadão. Marcelo Capelete aqui do Okinawa de Paulínia. Abraço a todos. Valeu, Marcelo. Um abraço para você, muito obrigado. Me desculpa, acabei me equivocando. Então o Guarani precisa, na minha opinião, né? Gostaria de ouvir rapidamente aqui, já vamos já para o Na Lata ouvir também os comentaristas, mas o Guarani precisa de 2 pontos então, né? Não precisa nem de uma vitória.
2 empates em 5 jogos. Então o Guarani 41 vai a 43, com 43, na minha opinião, ele permanece na Série B, a Bezona. Mas quero ouvi-lo, CH, a respeito disso também. Entendo que o Guarani precisa de mais uma vitória, Batista. E para você, Tigrão? Batista, eu não cravo 43, não. Eu não cravo 43, não, nem para o Guarani, nem para a Ponte. Eu não me fiaria, porque nessas 5 rodadas finais aí, quem está atrás vai fazer das tripas coração e vai ganhar jogos impossíveis. Eu não vou nessa. Eu ainda trabalho entre 44 e 45, até por segurança das nossas duas equipes. Boa tarde, liguei o rádio agora há pouco. Por favor, resumidamente, o que vocês falaram sobre as vagas na Copa do Brasil, Maurício Chiroma. Não dá tempo, né, ô Maurício, para explicar agora, mas, enfim, o que o Guarani precisa fazer é fazer aí uma campanha a melhor que for possível na Série B, a Bezona. Disputa com o Criciúma, uma última vaga na Copa do Brasil. Então, ele precisa ficar na frente do Criciúma para assegurar a vaga. Ou então, né, se o Criciúma... Guarani ficando na frente do Criciúma, ele consegue a vaga. Ou, de qualquer maneira, se não conseguir pelo ranking, ele consegue pelo Campeonato Paulista, porque foi 4º finalista do Campeonato Paulista. Tá bom? Abraço para você, muito obrigado. Vamos com o Na Lata. Responde na Lata. Responde na Lata. Ouvinte, não deu tempo aqui, né, de colocar muitas mensagens no ar hoje. Programa muito corrido e já estamos aqui na Lata. Tem que terminar às 19 horas, tem a Voz do Brasil, porque tem o jogo do Corinthians mais tarde, 21h30, mas tem que veicular a Voz do Brasil das 19 até as 20 horas, quando o Ricardo Capriotti vai abrir aqui no microfone da Rádio Bandeirantes o Concentração. Se subir, o Vasco terá um dos piores acessos na história da Série B. Eu começo com você, Gleger Zorzin. Batista, com certeza, né? Muita dificuldade o time do Vasco, para mim, sem dúvida nenhuma, um dos piores. E para você, CH? Acho que sim. E para você, Tigrão? Entre os grandes que caíram e subiram, vai ser a pior pontuação se subir desde quando mudou o campeonato para esse sistema. Seguramente vai ser sofrível. Fico com você, Tigrão. Final da Copa do Brasil, Flamengo e Corinthians. Tem ingressos a R$400. O Corinthians, inclusive, está querendo subsidiar uma parte dos ingressos para levar torcedores lá para o Maracanã. Os preços inflacionados para a decisão da Copa do Brasil são justificáveis, hein, Tigrão? Vou pagar 400 conto. Preferível assistir em casa, viu, Batistão? Ô, Gleger, eu continuo com você. Robinho hoje é tema por conta das notícias negativas do extracampo do Robinho. Mas quando a gente lembra do jogador Robinho, né, quando você consegue separar o extracampo do jogador, Robinho, superestimado ou subestimado? Hein, Gleger? Batista, dentro do campo, sem dúvida nenhuma, para mim ele foi subestimado, foi um craque de bola. Então, análise fora de campo não dá para ficar dizendo aqui, ele que pague o que ele fez de errado, mas dentro do campo, subestimado. E para você, CH? Olha, eu não consigo separar pelo que aconteceu. Desculpe, respeito àqueles que pensam diferente. Para mim, o Robinho é uma grande decepção como ser humano. E para você, Tigrão, a mesma pergunta. Robinho, superestimado ou subestimado? Faço análise aqui dentro do campo. Vida particular de cada um pertence a ele e à respectiva lei específica que analisa os atos dele. Não sou juiz de direito nem criminal, nem de vara civil. Dentro do campo, subestimado, um craque. Falou, Gleger, um abraço para você. Valeu, Gleger, um abraço, até amanhã, Gleger.
Valeu, Batistão. Um grande abraço para você e até amanhã, se Deus quiser. Valeu, CH. Um abraço para você. Até amanhã, CH. Boa noite a todos. Valeu, Tigrão. Um abraço pra você e até amanhã, hein? Tigrão. Tá dando... Valeu, até amanhã. Um abraço a todos. Até amanhã, se Deus quiser. Olha aqui, vem aí a Voz do Brasil. Depois, 20 horas, Ricardo Capriotti, o Concentração. Valeu, gente. Tchau. Termina aqui. Esporte em Debate. Na Rádio